Muito boa tarde, minha gente. Como é bom estar aqui com cada um de vocês. Nossa, realmente a gente fica com uma saudade imensa, imensa, imensa. Depois vai ter videozinho pra gente falar um pouquinho mais sobre o que vem por aí. Mas de qualquer forma, estamos aqui mega felizes porque hoje nós vamos falar sobre este livro da Daniela Castro. 23h59, meia-noite da humanidade. Olha essa capa. Tá espelhada, eu sei, minha gente. Mas é que eu não tenho como. Só vídeo gravado que eu tenho como tirar esse efeito de espelho. Mas já dá pra ver que, olha, vai ter muito bom papo por aqui. A gente vai falar sobre diversas questões que nos deixam até pensando no que estamos fazendo, para onde vamos ou de onde viemos. Fiquem atentos aqui que a participação de vocês é sempre um grandiosíssimo prazer para nós. Deixa eu já ir chamando Natasha, que eu tô vendo ela por aqui. Cadê Natasha? Vamos lá, vamos lá. Leal lendo, muito boa tarde. Deixa eu ver, Simone, boa tarde, querida. Ai, que saudade de vocês. Marcos do Toca do Aventureiro. Bora lá, minha gente. Mandem aviãozinhos pra galera vir aqui participar desse super bate-papo. Já convidei a moça não aceitou. Ela tá... Peraí, agora ela tá pedindo. Beth, boa tarde, querida. Que saudade de você. Nossa, gente, super saudade de cada um de vocês, hein? Coraçãozinho aqui palpitando, acelerado. Já aceitei você, Natasha. Aguardando. Vamos lá. Vou chamar de novo, Natasha. Natasha nem tá aparecendo para eu convidá-la. Natasha, mulher, bora. Já aceitei de novo. Vamos que vamos, minha gente. Hoje vamos falar sobre o livro 23h59, Meia-Noite da Humanidade. Vamos lá. Já aceitei o pedido da Natasha, mas ela não está entrando. Não está conseguindo participar. Natasha, apareceu isso para mim aqui, ó. Já aceitei. Ai, Beth, obrigada, obrigada. Você também, querida. Só que vejo as postagens. Dani, sua linda. Vamos lá que eu tô naquela ansiedade para falar contigo. Então, tô aguardando a Natasha chegar, gente. Ela, na verdade, ela está aqui. Já fiz o convite a ela já fez o convite para mim, eu aceitei também. Aí apareceu a mensagem que ela não está conseguindo entrar. Valker Bicalho, muito boa tarde, querido. Gente, Natasha, mulher, será que você entra e sai novamente para a gente ver se vai o negócio? Vem chegando, José Cícero, muito boa tarde, querido. Ah, que saudade, gente. Vamos lá, vamos lá. Mulher de Deus, cadê tu? Aguardando, aguardando. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou. Instagram tá complicado, o Marcos tá aqui dizendo. Eu vou chamar a Dani, enquanto Natasha, que eu sugiro, Natasha, que você entre e saia. Aliás, saia, né? E entre novamente. Deixa eu chamar. Ó, já tô chamando a Dani Castro. Vamos lá, vamos lá. Tô torcendo os dedinhos aqui. Venha, Dani, tem que dar certo. Opa! Olha a bagunça na minha cama aí, ó. Ó, ó. Eita, Dani, arrumou a cama hoje? Arrumou a cama, sim, Dani. Tu viu a bagunça? Tudo Tá tudo jogado do jeito que tá. certo, Dani. É isso aí, que saudade, mulher. Eu também. Como é que vocês estão? Quer dizer, você primeiro, porque a Nath tá meio que vem, não vem. Eu tô aqui, mulher, já aceitei. Ó, voltou. Vou te fazer o Voltou. convite de novo, Natasha. Vamos lá. Você tá aparecendo pra mim de novo aqui.
Simbora. Ai, que ansiedade, gente. Vamos falar sobre esse livro aqui. Olha só, 23h59, Meia-Noite da Humanidade. Ê, Aê! Nath, você voltou! Ou melhor, você foi, voltou e É veio e veio. isso, gente. Olha, botei até o filtrozinho aí, porque a minha cara. Gente, 2 semanas sem tomar um solzinho decente. Acho que agora tá bom, né? Tá ótima, mulher. Para com isso. E aí, ela estava, gente, fora do Brasil, maravilhosa, viajando super. Como que foi essa Conta tudo! viagem? Conta tudo, conta tudo. Já foi antes de mim, hein? Eu só vou daqui a duas Não, ai, semanas. eu tô achando que você já tinha ido, mulher. Por isso que eu tô falando, ela já foi. Ah, Meu, achei que era a Nath. Falei, a Nath foi também, tô acreditando. não foi. Não foi. Talvez pelos livros, né, Natasha? Você deve ter ido sim. Pelas Sim. viagens literárias. Saudade, né, Natasha? Pois é, amiga. Saudade. Isso. Gente, bora fazer um brinde. Aquele brinde para dar Ah, sorte. eu perdi água hoje. Que Eu falei pra Nath que eu já tomei café com o marido. Eu falei, gente, não vou tomar 2 vezes café, porque se eu já não me aguento com uma, Vai imagina 2 vezes, né? ficar mais acelerada. É isso mesmo. Eu tô aqui no café, ó, e sou acelerada. Então você já viu, hein? Bora lá. Vamos fazer aquele brinde. Muitos leitores para Dani Saúde, muitos Castro. leitores aí, para todas nós, hein? Sim. E venham muitos e muitos Deixa eu mandar um livros beijo aqui também. pro Toca do Aventureiro. Toca do Aventureiro, meu Marcos. amigo. Tá, ele tá que não se aguenta. Eu vou contar tudinho quando voltar de Constantinopla. Pode deixar. Beijo. Wilson, muito boa tarde. Gente, mandem aviãozinhos para quem vocês conhecem que gosta de um livro intrigante com cenário apocalíptico. É isso aí, gente, é isso aí. Vamos lá, agora a pergunta que não quer calar, eu acho que eu primeiro vou fazer, Dani, para a galera que está em casa. Se vocês soubessem que o mundo iria acabar, o que vocês fariam? Vocês aí de casa, digam para nós, se vocês soubessem que o mundo estava... Que o mundo está em colapso, a gente já sabe, né? Mas, enfim, que o mundo está com dia e hora marcadinho para acabar. O que é que vocês fariam? Contem pra gente aí nos comentários que vamos ter um prazer imenso de ler aqui e falar É sobre. a É isso. pergunta do século do livro, vamos dizer assim. A pergunta de milhões. Dani do céu, eu fico só imaginando o seguinte, mulher, de onde vem tantas e tantas ideias para a criação desses livros? Eu fico aqui me perguntando, acho que a Natasha também. Diga pra gente, onde vem essa inspiração, mulher? Ah, então, bom, primeiro que tudo, né, eu sou uma consumidora maníaca voraz. Vocês já sabem que eu tenho um canalzinho lá na Costa que vocês abriram também, né, de vídeo resenha maníacas. Antes eu era muito cinéfila, mas aí depois virei maníaca. Então acho assim, quando você consome, né, muitas histórias, você já fica com uma fonte bem variada e muito grande para você ter esses insights. Mas uma coisa assim que eu gosto muito de fazer é os insights do cotidiano. Então, assim, qualquer coisa para mim vira um gatilho. Uma história engraçada que alguém viveu, uma situação às vezes boba, que nem foi na semana passada, né? Essa aí virou até um conto. Esse é um bom exemplo. A gente está com uma reforma aqui num dos apartamentos, né? Só que, tipo, eu tô no 6º andar, de frente para a avenida. E esse vizinho tá no 4º andar para os fundos. Mesmo assim, parece que ele tá, né, quebrando o apartamento inteirinho. E a gente já ficou sabendo que ele saiu. Tipo assim, ele veio, comprou o apartamento e falou, faz tudo de novo. Então, tu imagina quem tá em cima e quem tá embaixo. Aí meu marido olhou pra mim e falou assim, sabe o que que ia ser mó legal, assim, porque ele saiu, né? É muito fácil isso. Você chega lá, manda quebrar tudo e vai pra tirar tuas férias, só vem quando tiver tudo lindo e maravilhoso e os vizinhos aqui que se danem, entendeu? Aí, assim, Verdade. sabe o que que ia ser muito legal? Se, de repente, a gente começasse se o vizinho de cima ou de baixo começasse uma reforma no exato momento em que ele mudasse. Pronto, virou um conto. Nossa.
Isso Teve o dava quê? um belo conto, né? Aí tinha um concurso aí que estava abrindo para participar. Eu falei, vai esse mesmo. Então, assim, situações cotidianas, além dos livros, das séries, dos filmes, eu gosto muito de prestar atenção no cotidiano. E pode Perfeito. ser qualquer coisa. Você vê, às vezes, um comentário vira um conto. Você sonha? Muito. Sonho muito. E às vezes, assim, são histórias que também podem sim virar um livro. Às vezes você esquece, né? Você acorda, dá 5 minutos, você acorda assim, tipo, nossa, que sonho muito doido. Dá 5 minutos você não lembra mais. Mas quando é muito vívido, né? Você consegue até realmente fazer um livro com esses sonhos malucos, com certeza. Aliás, teve alguém agora, né? Que acho que foi, não sei se foi nesse prêmio no Jabuti, alguém estava falando de um autor que ganhou um prêmio famoso, não sei se foi Jabuti, se foi Oceanos, tal, que o livro que venceu foi de um sonho. O cara acordou 4 horas da manhã, eu não lembro o nome do autor, passou assim batido. Acordou 4 horas da manhã e tipo, meu Deus do céu, deixa eu escrever isso, né? E o livro ganhou com essa história aí de sonho. Gente, olha, porque assim, quem acompanha a Dani Castro vai saber que as temáticas dela são as mais mirabolantes. Por que que eu digo mirabolantes? Porque elas tendem a nos fazer refletir muito. Refletir, conhecer informações que antes a gente não parava para pensar. Os livros da Dani têm um intuito, eu não sei se é o intuito, né, dela, mas é o que acontece. Os livros que a Dani escreve têm esse poder de fazer a gente querer saber mais sobre assuntos que a gente nem tinha noção que existiam. É isso que É, esse, acontece. É isso. É isso, porque eu mesma quero saber mais, entendeu? Então eu falo, não vou sofrer sozinha, todo mundo vai querer saber mais junto comigo. Ó, o 23,59, eu tô até com ele aqui, ó, impresso, olha só que bonitão, dá pra ver. Que lindo! A impressão não é da Amazon, que nem eu falei pra vocês, ó lá, por dentro. A gente consegue colocar É até uma boa umas fotinhas de impressão, né, introdução. Dani? Bom a gente reforçar isso, porque tem muita gente que fica em dúvida sobre a É, impressão da Amazon. tá vendo? Ele é bonitão, assim, você consegue colocar tudo dentro, ó, tem a página de apresentação, você faz a mesma coisa. A única coisa que não tem é a orelha, tá vendo? Aham. Tá? Só não tem orelha, nem atrás também tem. O resto é igualzinho um livro normal, ó. Você inclusive pode colocar foto de capítulo, né? Mas a única coisa assim, que quando ele tá à venda lá e as pessoas vão comprando, o preço dele vai barateando, ele vai chegando próximo ao preço aqui que se você entrasse numa livraria e comprasse. Mas quando as pessoas param de comprar, ele fica astronômico. E infelizmente essa é a ideia, né? Quase ninguém mais está comprando físico, a não ser que seja colecionador. Então, aí, com isso, vale mais a pena encomendar mesmo. Eu sei, porque eu sou Kindle maníaca. Eu não compro mais. Acho que deve ter mais de 5 anos que eu não compro livro físico. O último foi meu marido que me deu, que foi aquele Romanov, 1617. Não, 1910, 1603, 1917, que tem cartas e fotos raras. Aí é muito legal você ter o livro físico, porque ele, né, é diferente, ele é quase 800 páginas, tal, mas tirando isso, você vai comprar Kindle, eu mesma, né? E o 23,59 ele veio assim, dessa outra pergunta que você estava fazendo, porque eu queria realmente saber mais, e foi um insight. Olha isso, foi um insight dentro de uma série que eu estava assistindo que chama For All Mankind. Ele não tem muito a ver com o enredo do meu livro, mas em uma cena, em um dos capítulos dessa série que eu estava assistindo, os personagens falam sobre o relógio do Apocalipse. E aí, quando eles mencionam isso, porque, na verdade, essa série For All Mankind é sobre um futuro distópico, né? Certo.
Então ele não tem muito a ver, porque o meu não chegou aí para distopia, mas ele tocou no assunto do relógio do apocalipse, e eu já tinha ouvido falar há muito tempo, e eu falei, meu, acho que ia ser bem interessante fazer um livro sobre o relógio do apocalipse, porque tu viu a época, né, que eu escrevi, é próximo da pandemia. Sim, E esse foi para concorrer 21. pro prêmio Kindle. esse foi Aí a partir durante a pandemia, né? Foi, aí a partir desse insight, dentro dessa série, entendeu? Eu fico tensa porque eu fiquei preocupada assim, gente, será que veio Foi. antes da pandemia e ela previu as coisas? Eu fiquei assim, Jesus! Não, Bruxa! mas o mais tem um sexto sentido, né? Mas enfim, mas o mais legal disso tudo foi que vocês viram, devem ter lido dentro, claro, quando eu coloco assim, na época da pandemia foi quando ele mais se aproximou da meia-noite da humanidade, né? Sim. Que seria o fim, o caos. Ele nunca esteve tão próximo quanto na época da pandemia. Até na época da Guerra Fria, da Segunda Guerra, da Primeira Guerra, ele nunca esteve tão perto. Então, quando foi em janeiro de 2021, ele chegou muito próximo. E aí foi quando eu falei, meu, preciso escrever um livro sobre isso daí, né? Mas eu queria que fosse uma coisa, assim, muito diferente. Como, sem anunciação. Porque, assim, a coisa anunciada, né? Por exemplo, quando começa uma guerra, quando começa a própria pandemia, não sei o quê, você já fica apreensivo. Você fica esperando, meu, pode acontecer, pode não acontecer. Mas e se você tá dentro de um elevador ou na sua casa, você fica, né, fechado, aí você começa a pensar, e se acabasse agora? Essa era a ideia. Que Exato. fosse uma coisa assim imprevisível e que fosse de repente pudesse ser iminente. E aí? Porque você não tá vendo ninguém, você só tá vendo aquelas pessoas, ou você tá sozinho. É isso mesmo, é isso mesmo. E é Uma aquilo, vibe meio Stephen uma King, né? Também. das questões que mais intrigam aí, né? Eu, agora, depois desse livro, eu fiquei em dúvida sobre o meu preferido, confesso. Você gostou bastante dele? Gostei Curtiu? bastante dele. Fiquei em dúvida ainda. Eu acho que eu vou ficar mais em dúvida quando ler uma trilogia vampiresca, né? Mas ela não tem a ver com. Tu não vai conseguir traçar um paralelo, né? Porque aquilo ali já é uma outra pegada. A trilogia vampiresca, na verdade, é uma psicografia, né? Tudo bem, a gente tem influências, a gente tem percepções, inspirações eu acredito que em todos os livros, mesmo quando o autor não é espiritualista, nem é. Ele pode ser cético, ateu, etc, etc. Mas ele sofre inspirações. Agora, a psicografia, não. A psicografia é alguém ditando para você o que aconteceu. Então, é É uma bem complexo. Assim. diferente, né? Dani, eu vou pedir só um espacinho para ler o que o pessoal tá dizendo aqui. Deixa eu ver. Olha, o povo tá animado. Deixa eu ver. Vai, eu tô vendo. Tá passando muito rápido. Mulher de Deus. Ó, deixa eu registrar as presenças maravilhosas desta tarde. Olha lá, a Natasha entrou, gente. Glória a Deus. É isso aí, é isso aí. Ó, José Cícero, muito boa tarde. Zan, boa tarde, querida. Deixa eu ver. Eduardo Cunha, muito boa tarde. O Wilson, a gente já tinha conversado com ele. Aí a gente fez a pergunta aqui, né? O que você faria se soubesse que o mundo ia acabar? A Beth colocou que ela ficaria junto com as pessoas que ela ama tomando champanhe. Eu acho que eu também faria o mesmo, hein? Não sei não. Um espumantezinho, um negocinho. Né, Natasha? Um moscatelzinho. Né? Tá na geladeira, amiga. Tá na geladeira. Natasha, seu áudio tá estranho. Que Tá mesmo. Parece que você Tá. distante. Tá, continua aí, tá? Aqui Tá. ligação. Tudo bem. Acho que Agora voltou. Perfeito. Fala. Tá. Fala alguma coisa, não. O espumante tá na geladeira. Fala pra esse povo parar de ligar aí, tá? Você tá em live. Que palhaçada é essa? Ai, ai, ai. Ó, a Patrícia Lima, muito boa tarde, querida. Deixa eu ver quem mais. Ó, a Simone falou: o mundo quase acabou na pandemia. Nossa, Simone, que susto foi aquilo. Roquinho, ótima tarde, fofuras da minha vida.
E aqui o Wilson dizendo para nós viajar para muitos lugares que não conheço. Olha, Wilson, acho que eu também ia querer que o mundo acabasse viajando. Ó, pensou que coisa doida? É isso aí. Mas aí você tem um tempo, né? São duas situações. Não tem tempo, né? Aí que Exatamente. No livro é como se você tivesse aquelas horas. Lembra que ele começa faltando 4 horas, eu acho. Aí ele vai 4, 3, 2 até chegar. Então, 4 horas. É esse tempo que você tem, né? Então, assim, na maior parte das vezes, se você tivesse um tempo e tivesse a liberdade de estar ali, você realmente ia procurar sair, ficar com quem você gosta e tal. Mas ali no caso, se você está confinado, provavelmente você ia fazer um exame de consciência, né? Aquele negócio do filme passando, para ver se você realmente teve todas, se você teve pelo menos, se não todas, que é mais difícil, mas a maioria das suas decisões, né? Se você estaria feliz com aquele momento, mesmo que não quisesse ir agora, mas tudo que você fez te levou até onde você queria, então. Aí são duas situações. Uma você sabe, né, que de repente vai acabar e você tem um tempo hábil. Aí sim, eu ia fazer isso por isso que ele falou, com as pessoas que eu gosto, tentar viajar, né? isso. Você ia tentar fazer tudo aquilo que você não conseguiu. É um pouco mais confortável. Sim, sim. Assim, apesar de que também o lance de você ficar pensando que aquele fim tá chegando também é muito assustador, né? Eu acredito que depende muito de quantas pessoas saberiam desse fim. Porque eu acredito que se a galera, né, a maior parte das pessoas soubesse, o colapso já ia ser estabelecido, assim, um caos muito nervoso, assim, né, uma coisa bem louca. E aí não dava nem pra você viajar, né, porque os aeroportos iam fechar, né, enfim, as estradas, ia ficar tudo, né? Exatamente. Provavelmente não ia precisar nem de um fim, assim, 100%, porque até chegar ao fim a humanidade já tinha toda se matado. Eu fico brincando muito com meu marido sobre isso, né? A gente comenta. Que outro dia teve um apagão aqui, já tem uns meses, porque foi no verão. Teve um apagão aqui na cidade, né? E praticamente foi a cidade inteira, praticamente, assim, tudo. A gente nunca tinha visto assim aqui. Nossa. E ficou muito assim, tipo, horas, 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 horas e horas, assim. E aí, nisso, você já começa a ficar no desespero. Primeiro que era um dia muito, muito quente. Era um calor, assim, insuportável. E a noite também estava quente, né? Então, você já começa a ficar desesperado, porque você vai chegar na sua casa, vai ter que subir de elevador, você não vai conseguir tomar banho, entendeu? Você já começa assim. Aí, beleza, isso é uma noite. Aí depois você começa a imaginar sem eletricidade total. Em 24 horas, você acabou a humanidade, entendeu? Sim. Acabou, porque ó, não vai funcionar a polícia, não vai funcionar o hospital, não vai funcionar nada. Então, assim, você não precisa de uma bomba atômica de pandemia, você não precisa de nada disso, super vulcão, nada. Você precisa de 24 horas sem eletricidade. E essa é a grande ameaça do livro, que são as tempestades solares, entendeu? 24 horas sem eletricidade, não tem mais nada aqui. Tem só o planeta vagando. A gente já tinha. Entendeu? Loucura, né? Nunca ninguém pensou nisso. Porque essa aqui é a sociedade moderna. A gente. Entendeu? A gente não sabe viver sem isso. Por isso que eu falo. Você quer comer, né, um negócio? Não fica de coisa, não vou comer porque eu vou engordar. Para de graça. Você não sabe se amanhã vai existir o amanhã. E amanhã chega, você comeu um monte, mas não dá nada não. Você também não sabe qual vai ser, né? O próximo dia e tudo mais. Gente, pode ser louco, né? Tem tanta gente que fica se prendendo aí pros negócios. Ai, ai, ai. Olha a Simone aqui dizendo, boa ideia, Beth. O que mais daria para fazer, não é? Que é o lance de tomar champanhe com quem ela ama. E aí a Simone aqui diz, talvez escrever uma carta para quem sobrevivesse. Simone já porque assim, sempre acontece de alguém, alguma coisa, porque se de repente um organismo celular sobrevive, tudo começa de novo, né? Costumeiramente as baratas sobrevivem, né, gente? Vocês sabem. Por que você tinha que lembrar disso, meu Deus do céu? É inominável para mim. Você não tem noção do pavor. Entendeu? O pavor não, porque eu falo pro meu marido, é muito diferente você ter medo de você ter nojo. Eu não tenho medo, tenho nojo. São duas coisas muito diferentes. Fato.
É bem isso. Olha lá, o Roquinho dizendo: penso que eu continuaria fazendo o que estivesse fazendo no momento. Difícil para mim ter uma resposta precisa. O Roquinho acha que ele tem que continuar, segue a vida, acabou, acabou, e é isso aí. O Wilson tá aqui ainda complementando. Minha mãe sempre. Oh, Jesus! Minha mãe sempre dizia que a maioria. Que a maioria. Que a maioria. Que a maioria das invenções da humanidade. Que é a maior invenção da humanidade. Isso, então. Dizia que a maior invenção da humanidade foi a eletricidade. Exato. Sem Sim. ela, muita Sim. coisa, né? Nada, Seria impossível. nada funciona. Defesas também dos países, a própria ameaça, por exemplo, do cosmos, né? Algum cometa, alguma coisa, nada funciona, porque é tudo computadorizado. E sem eletricidade. Sabe, ó, nada, hospital, polícia, os prédios vão ficar tudo aberto, porque hoje em dia, que nem aqui no meu prédio, por exemplo, é tudo automatizado, né? Você entra com reconhecimento facial, com a biometria, não sei o quê. Tem os trabalhadores, o pessoal que vem fazer a limpeza e tal, mas já não tem mais zelador. Então, tu imagina, fica tudo arrombado lá embaixo. Que A loucura. polícia não sai, nada. Qualquer coisa que você vai tentar fazer, você não vai conseguir. Por exemplo, você vai precisar do hospital. O que vai funcionar? Aquele hospital de guerrilha, né? Da Primeira Guerra Mundial. Só se Como é que for. você vai operar? Como é que você vai, entendeu? E outra, não vai durar nem 24 horas, porque também os médicos são filhos de Deus e vão querer ir, sair fora e passar com os familiares. Quer dizer, nada vai funcionar, Vai ser uma entendeu? loucura, gente. Eu queria ter essa Total, paz de total. espírito que a nossa querida Dani escreveu no livro. Queria ter essa paz de espírito, gente, de verdade. Que ela escreve aqui no livro, né? Não vou falar onde, vou ficar bem quieta, porque eu sou dessas. E aqui tá dizendo o seguinte: olha só, olha só. Portanto, quando naturalmente a hora derradeira chegar e você entender que esse é o melhor final para sua história, não tenha medo. E aí ela ainda continua: deixe-se arrebatar pelo inescapável beijo da morte. Pensando bem, para quem acredita e tem fé, morrer é apenas a passagem para outra existência, o fim de um ciclo e início de outro. Eu queria ter essa paz de espírito, porque aí eu queria fazer uma festa, eu queria morrer assim, tá? Uma festa assim, todo mundo feliz, bebendo um negocinho, pá, música da hora, e pum, de repente, acabou, sabe? Eu queria assim. Só que eu Olha, que ia acabar, eu ia ficar meio neura, entendeu? sim, porque assim, por que você já parou para pensar por que vai ficar essa neura? Isso vai, e veja bem, não pensa você que eu vou estar lá assim, eu também vou estar assim, o que vai vir agora? O desconhecido. Porque se você tivesse certeza do que vem depois, e eu nem tô falando de ser bom ou ruim, você automaticamente se acostuma, porque você sabe o que vai acontecer depois. Mas como você não sabe ou não lembra, aí vai depender da crença de qualquer um, de cada um, né? Porque para quem não acredita em nada é o fim total, né? E para quem acredita, isso já aconteceu milhões de vezes. Então, para quem não sabe, para quem né, não tem nada para onde se agarrar, ou para quem acha que vem alguma coisa depois, de qualquer maneira também não lembra. Então, é o desconhecido para qualquer crença. E Exato. o desconhecido gera medo, porque aonde você vai, o que você vai fazer, como você vai estar, vai doer, vou sofrer. O medo é esse, não é o medo assim, tipo, meu Deus, vai acontecer tudo de ruim, mas é porque você não sabe o que vai acontecer. E a tendência de quando você não sabe o que vai acontecer, qual é? Pensar Desespero. coisas ruins. Você pensa logo na coisa ruim, porque se fosse bom, né, você com certeza ia estar até animado, fazia festa, como você falou, legal, tô mudando de estado, vamos lá. Tô mudando de estado de matéria, né? Deixando esse corpo e pegando outro, sei lá, ou voltando para minha forma atual. Mas a verdade é que você não sabe ou você não lembra. Então é Exato. desconhecido. O medo é esse, né? De tudo isso. Vai doer, vai sofrer, eu não vou ver mais as pessoas que eu gosto. Onde eu vou estar? Como eu vou? De que forma? Vou cair? Vou, sei lá. Entendeu? É como ser trancado num quarto escuro.
Total. Exato. Bem isso. E a gente tem mania de querer controlar tudo, né? Eu acho que é daí que começa um pouco esse. Porque o controle traz segurança. É óbvio, que delícia controlar tudo, né? Controle traz segurança. Só que, assim, uma coisa que a gente tem de ilusão nessa vida é justamente isso. Nunca, em momento algum, nada esteve sob controle. Essa é a grande verdade. Ai, gente, a Dani existe pra isso. Tá vendo? Pra trazer, pra dar uma Infelizmente, né? lapada na cara da gente. Falar, É para de ser só uma louco. ilusão. É só uma ilusão, ó. Pensa. Pensa assim, na coisa mais simples. Qual é a coisa mais simples para você? Não é dormir e acordar? Fato. É a coisa mais simples, certo? Sim. Não tem nada mais simples do que dormir e acordar. Beleza. Vamos colocar que seja um mínimo de 6 horas de sono, de 6 a 8 horas de sono, certo? Exato. Olha o tempo que você passa inconsciente, né? Inconsciente. Tá bom. O que que te garante? Toda noite que tu vai deitar a cabeça no travesseiro, vai passar de 6 a 8 horas inconsciente e vai acordar no dia seguinte. Qual é a garantia que você tem? Toda noite, desde que você abriu os olhos quando você nasceu. Qual é a garantia? Você não precisa ter Nem, nada. Entendeu? É por isso que se nenhuma. você, é por isso que você tem medo de voar, para com medo de voar. É por isso que você tem medo de atravessar a rua e ser atropelado, para, porque o simples ato de dormir e acordar não é garantido. Fato. Entendeu? Isso ficou muito. Olha, a gente já sabe disso, mas isso pra mim foi uma experiência assim vívida, porque a minha mãe faleceu assim. Ela foi dormir e não acordou. A última coisa que ela falou pra mim: ai, não vem tarde amanhã almoçar, hein, que sua tia tá aí. A última Ai. coisa que ela falou. Quando eu acordei, ela já tinha morrido. Foram me avisar que ela, né, eu já estava casada, então foram até minha casa, me ligaram e tal. Meu pai mandou chamar, aquela coisa toda. Então eu falei, uma coisa, qual é a garantia? Ela estava bem. Disse tchau, boa noite, filha, e não vem tarde amanhã pro almoço. É, gente. É, eu sei que é um papo muito pesado, né? Calma, não é para ninguém ir dormir com medo, não é essa a Natasha, ideia. respira, Natasha, respira. Você pode dormir, A mulher. ideia vai dormir tranquilo. A ideia é assim, ó. Se a gente não tem esse controle de nada, se nada nunca esteve sob controle, então faz desse dia, desse momento que você está acordado, o melhor possível. Entendeu? Não deixa nada para depois, tudo que puder fazer, faz. E vive da melhor, vive cada dia como se fosse o último. Não desesperado e fazendo um monte de loucura, mas aproveitando o máximo, né? Carpe diem, né? Essa frase é para isso. Entendeu? O Então, máximo todos os outros medos desaparecem, né? bem Você isso. percebe? Eu vou só fechar essa pauta, né? Essa pauta aqui do que você faria se soubesse que o mundo iria acabar. O Marcos está aqui falando que ele teria uma lista de tarefas para fazer. Eu imagino, se você tiver tempo, né, Marcos? Que às vezes nem para Se fazer você a souber. lista dá tempo, né, irmão? A Beth está aqui dizendo que eu acredito que é que nem o momento do nascimento, a gente não lembra. Isso, é isso mesmo, é isso É? mesmo. Acho que fica assim meio nublado. E assim, há relatos, né? Quem é espiritualista e acredita, que dizem que nascer é muito pior do que desencarnar. É mais traumático. Porque Nossa. quando você tá lá, quando você tá lá para vir para cá, você tá vendo tudo e você sabe o que tá te esperando aqui, porque você tá consciente. Agora, Fato. quando você tá aqui, você não sabe o que tem lá, Gente, é verdade. entendeu? Então, muitos que estão, assim, a gente tem vários relatos de, né, espíritos, tal, para quem é espiritualista e acredita, que diz que o maior problema é o nascimento. Por isso que tem também, por isso que é tão difícil a gestação, né? Porque o ginecologista fala, se você falar, todo mundo acha que é fácil, né, engravidar. Não é. Não é, é difícil. As chances são
mínimas, mesmo quando você está no auge da sua reprodução. Porque do outro lado tem muito aborto espontâneo. Você já viu a maioria? Eles falam que tem muita taxa de aborto espontâneo. E quando Sim. não tem a pessoa não tem nenhum tipo de problema, que o feto também não tem malformação e nada, é o espírito que desiste. Na última hora, diz que a desistência é violenta, tá tudo certo, aí no último momento, não quero mais. É verdade, é verdade. E se não for compulsório, eles não obrigam. Se for compulsório, ou seja, que é um espírito já mais com problemas, perturbado, que precisa do choque anímico, vai assim, né, no chute. Agora, a maioria que não é, que é tudo assim, combinadinho, não, eu já sei quem é meu pai, já sei quem é minha mãe, já sei o que eu vou fazer, já sei a minha vida, eu já sei não sei o quê. No último momento, o medo é tanto que, entendeu? Agora, essa desistência de lá, daqui para lá, não tem. Porque a hora que desligar, desligou, entendeu? Então tu faz. Altas reflexões, gente, nessa tarde. Aguenta coração. Natasha, vamos fechar essa pauta? Natasha, o que você faria se soubesse que o mundo ia acabar? Tomava espumante? Olha, eu sou da opinião da Beth, viu? Eu ficaria, né? Quase não saio de casa, então provavelmente estaria aqui em casa com meu De meia, povo e estaria bebendo chinelo. meu espumante. De meia, chinelo. Confortável, confortável. Pô, também é legal, tá de boa. Fala, meu, tô Que curtindo aí venha, os últimos que venha momentos, agora. mó paz, entendeu? É isso aí, é isso aí. Agora, mudando de pauta, eu passo para Natasha. Vamos lá, Ok. Natasha. Vamos falar de coisa mais fácil. Vamos Vamos. falar do livro. Deus do céu. Ó, Vamos, vamos. a Dani já falou para gente que a inspiração veio, né, dentro de uma série de televisão que estava assistindo, que mencionaram sobre o relógio do Apocalipse e que daí começou a nascer esse enredo, né? A pergunta seria assim, como que com esse norte já, para que você pudesse soltar suas ideias, como que você chegou à conclusão nessa construção de ter um grupo preso no elevador, um grupo de 4 pessoas? Coisas acontecendo do lado de fora, discussões, né, relacionadas à ciência em relação aos cientistas e os ativistas, mas a minha questão está mais relacionada para quem está dentro do elevador. São 4 pessoas bem diferentes, de formações, né? 2 homens e 2 mulheres com idades distintas, que no primeiro momento na leitura, ok, são pessoas normais, mas quando a gente pode vir retomando alguma coisa ou fazendo uma reflexão, são 4 pessoas muito diferentes, com pontos de vistas bem diferentes também. Como que você chegou a essa questão de trazer a mensagem de cada um para dentro do seu livro? Inicialmente, o lance de estar confinado também foi um insight de um filme, que acho que era livro antes, que era isso mesmo, de um filme antigo do Stephen King, chamado O Nevoeiro. Eles ficam presos, acho que numa loja de supermercado, não lembro assim do que é, e de repente cai uma névoa e eles não conseguem ver nada o que está acontecendo do lado de fora, né? Na situação do nevoeiro, são um monte de monstros, de coisas horrorosas que estão acontecendo lá, porque parece que é uma dimensão paralela que abriu, já não lembro direito. Mas ele focou no lance de ter monstros lá fora, e aqui dentro você está confinado e não sabe o que está acontecendo lá fora. Então a ideia veio assim: se você fica confinado, que é no caso do elevador, né, que é pior ainda, porque você está entre 4 paredes, lá eles ainda viam aquela névoa, né, e era um lugar amplo, tinham várias pessoas no livro dele. Mas ali eu acho que a tua cabeça, a tua mente funciona ainda mais ansiosa, porque você está preso ali dentro, né? E não tem jeito. Você vai acabar imaginando. Se você entrar na vibe, você vai acabar imaginando mesmo. Porque qualquer coisa pode estar acontecendo lá fora, inclusive o fim do mundo. Então eu falei, isso é interessante, porque eu posso criar ali 2 frentes, né? Uma que realmente o mundo está acabando, e você deu o azar de ficar ali dentro do elevador, e não tem jeito, vai ser um final angustiante, né? E ainda você vai estar com 4 pessoas que você não conhece. E a outra frente é que aquilo te pregou uma peça, entendeu? Que não está acontecendo nada lá fora, mas que você já vinha numa vibe assim muito estressante,
de repente você fica ali, é obrigado a repensar toda a sua vida, e de repente esse evento vai te fazer, quando você sair dali, é um fim do mundo, porque você não vai sair o mesmo, né? É um fim do mundo e você, de repente, pode ter a escolha de ter uma vida melhor, uma outra vida, ou seja, acabou uma vida e começou outra, acabou um ciclo, começou outro. A ideia do local foi mais ou menos essa. Você poderia abrir várias frentes e não deixar um livro mastigado, deixar um livro onde o leitor se encaixasse. Aonde você está, né? Você está nessa frente onde você precisa, de repente, dar uma parada e repensar tudo que você está fazendo. E aí, quando você sair dali, você vai ser uma nova pessoa a partir daquele momento. De repente, melhorar a sua situação. Ou você realmente chegou num ponto limite onde seria melhor que tudo acabasse mesmo, no sentido geral. Então, assim, era para ser uma ficção psicológica a ideia do local. Agora, o lance de ter 4 pessoas distintas ali dentro do elevador é porque, na maior parte das vezes, você, estando nessa situação, você pegando o elevador, com certeza, você vai estar com pessoas completamente diferentes, assim, de você, entendeu? Exato. E isso também é um grande diferencial, porque, às vezes, é um entra e sai, uma coisa assim, você passa reto e tal. E a gente não se vê, né? A gente não consegue nem pensar cada história que está passando pela gente, cada vida, cada pessoa, cada vivência. E era uma oportunidade também das pessoas quererem se conhecer. Porque nesse vai e vem da vida, nessa loucura que tá, a gente tende a se aproximar daqueles que têm, daqueles que a gente conhece, daqueles que têm, assim, coisas em comum. A gente não consegue se colocar no lugar do outro, né? E é como se fosse vários mundos, né? Cada pessoa é como se fosse vários mundos dentro de um só. Então, eu queria mesmo que tivesse essa diversidade para a gente abrir o olho e ver a quantidade de situações, de vivências que nos cercam, né? Porque cada um anda muito fechado no seu mundinho, né? E essa seria a ideia de você se preocupar, se colocar no lugar do outro, né? Conseguir olhar e também fazer um paralelo com a sua vida. É uma conexão, na verdade, né? A gente anda muito desconectado. E a gente não veio para cá para estar assim. A gente veio justamente porque a gente conectou de alguma forma e todo mundo veio para viver essa experiência junto. E a gente tem muito essa ideia, né? De que o que importa sou eu, só aqueles que eu amo. E a gente vive o mundo assim, a gente vive a vida assim, né? Achando que só existe nós, olha, o próprio umbigo. Então, essa foi a ideia que eu quis colocar, assim, de diversidade. Cada um teria um ponto de vista, mas, na verdade, iam convergir nessa situação, né? Ou seja, estamos no mesmo barco, na mesma tempestade, quer dizer, mas em barcos diferentes. Perfeito. E é legal porque quem lê o livro pode se identificar às vezes com um dos 4 personagens principal, ou Também. com 2, ou com 3, ou por que não com os 4? Porque eu Sim, confesso que eu me identifiquei um pouquinho com cada um deles, sim, sim, né? pode ser, poderia ser Então, também. muito bacana. Diga, Stephanie. Não, eu queria só dizer que eu me identifiquei muito com a temática, porque eu sou louca por cenários apocalípticos, eu sou louca por esse suspense. Já falei aqui em live para a Dani que gosto muito de filmes que trazem essa perspectiva, né, do final, enfim, dessa questão. E agora, o que será feito, o que os humanos são capazes, né, de realizar diante de uma situação como essa. Um dos meus livros preferidos é o Ensaio sobre a Cegueira, que também tem filme. Nessa pegada também. Exato, exato. Então eu acho assim fantástico a gente poder refletir de fato sobre o que as pessoas são capazes, até onde elas vão, né, diante de uma situação dessas, de fragilidade total. Claro que todos nós estamos em situação de vulnerabilidade e fragilidade, mas poucos param para pensar nisso, como a Dani colocou antes, da nossa enquete aqui sobre o que fazer se soubéssemos, né, do fim da humanidade.
que a Dani já estava até aqui colocando para a gente, né, algumas questões sobre. Então, ninguém para pensar nisso, ninguém para pensar no agora, como você está fazendo, que você vai colher isso depois. Poucas pessoas pensam, né? Então, assim, houve também um pouquinho dessa perspectiva de crença, de religiosidade também, né, no meio disso tudo, porque muitas pessoas estão, como eu posso dizer, estão norteadas por essa questão. Às vezes a questão do pecado, da punição, né? Então você levanta diversas questões realmente de reflexão. E eu, mulher, jamais conhecia ou imaginaria sobre a história do relógio da meia-noite. Inclusive, se você quiser... Nunca, nunca. Inclusive, se você quiser falar aqui para a galera um pouquinho, para dar uma aguçada. Então, o relógio da meia-noite, ele foi criado por uma sociedade mesmo de cientistas, né? Tem o nome aí no livro, decora, eu confesso que eu não sei, mas o nome tá aí no livro. Aqui sim. E, se eu não me engano, acho que são ingleses, né? Em 1900... Foi em 1947. Os perigos e avanços da utilização da energia nuclear para fins bélicos. Isso mesmo, isso mesmo. Então, assim... Em inglês, gente, peraí. Eu vou passar vergonha. Não tem problema, fala do jeito que você tá vendo. Boletim de ciência sobre informações atômicas da Universidade de Chicago. Isso mesmo. Eles criaram nessa época, né, pós-guerra, Segunda Guerra. Tá ótimo, pô. A pós-guerra, acho que foi em 1947. E o intuito era de criar como se fosse um termômetro do quão perto a humanidade chega próximo do fim. Então, eles fazem uma apologia às horas, né, que aí tem aquela previsão completa, aquela previsão assim mais complexa, né, que eles falam, que se eles forem levar em conta o tempo em relação à criação do universo, nós só estamos vivos há 48 horas, né, e o mundo a gente só está há 24, o mundo só tem 48, é um bagulho bem complicado assim de ver. Então, assim, se vocês quiserem ver exatamente no que eles se basearam para criar o relógio, é legal fazer uma pesquisa, porque é bem interessante, mas ela é complexa, assim, de explicar diretamente. Mas a ideia seria essa, de o quão perto a humanidade estaria perto da meia-noite, porque a ideia seria que a humanidade foi criada há 24 horas, então, quando chegasse à meia-noite, seria o fim de tudo, porque você já viveu aquilo tudo até lá. E o que leva a isso? Aí eles começaram a colocar, na época, as guerras mundiais, né? E também, mais para frente, entrou o lance do armamento nuclear, né? E a Guerra Fria. Aí agora, com a pandemia, aumentou o lance de doenças, né? Tipo, infecciosas nesse tipo, né? Virulentas. E acho que colocaram também o lance das tempestades solares, que é sobre o livro, né? Que é sobre geoengenharia. Que eu não conhecia também, viu? Eu não esses projetos de geoengenharia estão muito em pauta. Isso aí começou também nessa época de pandemia. Inclusive, tem uma série bem interessante na Apple, acho que é Apple, que é Extrapolation. Eles falam sobre isso também, de querer colocar um óculos solar na Terra. É um sistema de gás que eles lançariam na atmosfera para evitar que os raios solares invadissem nessa proporção, né, das tempestades. Na verdade, nós somos invadidos por essa tempestade praticamente todos os dias, mas elas não são, assim, perniciosas, né? Elas não são perigosas, porque são em níveis bem menores quando chegam aqui. Mas que a gente não estaria isento de repente, uma dessas tempestades atingirem um grau assim muito forte e chegar aqui para derrubar mesmo toda... Porque se acontece isso, derruba toda a parte elétrica, que foi o que a gente falou. E se derrubar a parte elétrica, já era, né? Sim, isso seria uma das coisas. Então, quando eles fizeram essa medição, acho que foi em janeiro de 2021, foi quando o relógio esteve mais próximo da meia-noite. Aí foi quando eu comecei a escrever o livro. Acho que foi 21 ou 22 também.
Aí eu falei, pô, eles fizeram essa medição agora, né? Então tá bem em pauta. Saíram várias, agora há pouco mesmo. Acho que no começo desse ano saíram várias matérias, assim, do pessoal falando que a gente estava chegando muito próximo e tal. E que agora já estava um pouquinho mais afastado por conta do fim da pandemia. Aí depois, o ponteiro já avançou um pouco mais com o negócio das guerras, né? Que é da Ucrânia com a Rússia, Israel com a Palestina. Então ele fica indo e voltando, né? E o mais próximo que ele chegou, acho que foi 100 segundos, que foi na época da pandemia. Então, assim, não é esse relógio, ele é uma forma, assim, analógica de Sim. prever o quanto a gente se aproxima, o quanto a gente está indo e voltando desse fim do mundo, né? Ou seja, Uhum. o fim do mundo que ele está querendo dizer é mais o fim da Sim, humanidade, porque pode, por exemplo, ser uma pandemia, todo mundo morre, mas o planeta está aqui ainda, não só o planeta explodir, né? exato. Entendeu? Não só o planeta deixar. Então, poderia ser uma explosão, um cometa caindo, poderia ser o planeta mesmo indo embora, como só a humanidade e o planeta continuando. Então, ele fala fim do mundo, mais em relação ao fim da humanidade. Então, é uma medição assim, uma medição assim, analógica, uma coisa assim, surreal, mas que eles fazem essa datação. Se quiserem achar no Google, tem a planilha desde quando começou, né? Eles anotam as datas aonde chegou próximo e qual é o evento que poderia culminar com isso. Então, eles anualmente fazem essa medição, pelo que eu entendi, mas isso, que fique claro, não é uma coisa assim palpável, Sim. tá? É uma uma sugestão, é como se fosse assim, uma previsão do que poderia sugestionar, né? E um alerta, né? Assim, para nós, essa coisa assim da parada mesmo, que a gente é obrigado a fazer, né? Às vezes tem que fazer umas paradas para ver o que você está fazendo, o que você, né, poderia melhorar, se até agora você está indo bem. Então, isso é em relação à humanidade. Pare e pensa, né? Tá indo bem, para onde está indo? O que a gente está fazendo que pode levar para esse fim, de repente, né? Mas veja bem, isso é uma discussão totalmente científica, né? Sim, Do sim. relógio. Não tem nada espiritualista, porque se a gente fosse colocar bases espiritualistas, aí esse relógio já ia perder totalmente a função, porque outras influências iam acabar fazendo com que isso tivesse outro significado, então não tem como medir, né? E aí também tem o lance de que se é espiritualista, se a gente vai levar para o lado espiritualista, tem o lance de que temos entidades, temos outros espíritos, temos governadores espiritualistas do planeta, Federação Galáctica, aí é um outro papo, mais Gente, é doido muita ainda, coisa, entendeu? né? Esse aqui seria mais científico mesmo, né? Perfeito. Do Uma ponto de perspectiva mesmo mais vista científica. Ô, em Dani, qual relação a foi? Perfeito. Qual foi sua maior dificuldade, seu maior desafio para escrever esse livro? foi o final, porque assim, quando eu quis escrever esse livro, eu ainda estava tentando, de repente, participar, né? Não vou nem dizer ganhar, mas, porque ali tem muita maracutaia, né? No Prêmio Kindle o negócio é muito direcionado, né? Mas inicialmente eu percebi que o foco deles era ficção psicológica, né? Então eu tentei com dois livros. Eu tentei com esse, que foi o segundo, e o primeiro foi o Girassóis em Sagitário, que vocês ainda não leram, né? É a mesma vibe, ficção psicológica. Certo. Ficção psicológica é, na verdade, um gênero meio que novo, assim, né? Tanto é que ele entrou tem 1 ou 2 anos naquela Subgênero. aba de gêneros da Amazon. Categorias, né? Isso, antes não tinha. Ele Uhum. começou a entrar por causa do Prêmio Kindle, porque a gente via que a preferência do júri era para ficção psicológica, né? Mas aí depois tinha umas outras preferências, assim, que eu também acho bem nada a ver, mas enfim. Aí essa parte foi difícil porque para mim era um gênero novo, então eu tive que pesquisar. E essa pegada da ficção psicológica, ela também, se você não medir, não tiver a dose certa, ela descamba.
entendeu? Porque ou ela vai ficar muito pedante, ou ela vai ficar, assim, muito impossível de acontecer. Então, assim, situar dentro do gênero foi difícil. E o final, porque eu não queria dar um final mastigado, eu queria dar um final, assim, aberto. Não pode Ponto. Não vou falar É, nada. Mas na não queria verdade, dar mastigado. Já sabe que não é mastigado, mas assim, eu queria deixar sim. aberto, né? Ele é E com várias opções. reflexivo. Isso, ele nos faz refletir, ele é esperançoso, dependendo do ponto de vista de quem estiver lendo, Eu né? também É isso que fica eu no queria. final. Né? Exato. Era E isso aí que eu queria queria. entrar, eu queria perguntar para você o seguinte, Dani, você traz essa. Primeiro, deixa eu saber o seguinte: quando você inicia uma obra, você já tem muito claro o norte dela, para onde você quer chegar, ou você deixa a vida me levar, a vida leva eu, e os personagens vão te mostrando o final da história? Minha amiga, adorei Eu acho, a alusão. Deixa a vida me levar, Martinho da Vila. né? Esses dias. Eu Ah, foi acho. contigo que ela citou as marcianas também, não foi? Que ela cantou. Eu não eu cantei aquele dia, as Marcianas. Cantou! É inesquecível isso, gente do Perdão, céu. gente, eu esculhamo tudo. Vai lá, Dani, responde a mulher. E agora que eu me lembrei, tô rindo aqui, eu doidado. Mas foi bem, foi bem, foi bem. Nath tem talento, gente, para com É, isso. Tem, né? É que você não me viu cantando Sandy Júnior, amiga. Vai ter que fazer uma live só pra isso, live sinceramente. Vamos ficar aqui karaokê. só, Isso aí. né? É, Ficção psicológica foi engraçado, porque assim, esses dois livros, na verdade, eu já sabia até onde eu ia, até a metade. Mas o final eu não sabia. Porque eu queria realmente que fosse uma coisa diferenciada, tanto nesse livro quanto no outro. Então, sim, em questão desses dois que foram de ficção psicológica, eu já tinha mais ou menos a ideia até a metade dele, um pouco para lá, mas eu não sabia como que eu ia concluir. Eu não tinha, assim, um enredo formado, que nem às vezes eu tenho nos outros livros, entendeu? Geralmente nos outros eu tenho começo, meio e fim, e aí, tipo, tudo bem, vamos ver todo o conflito que eu vou criar para chegar nesse fim aí que eu tô imaginando. Mas nesses dois, não. Nesses dois foi meio a vida me levar até a metade, quando eu já sabia o que eu queria colocar. Então eu falei assim, eu vou escrever até esse ponto, que eu já sei que eu quero chegar aí. Daí para baixo, aí vamos ver o que vai fazer sentido, o que não vai. Entendeu? E Tanto é deixa que eu pegar. o 2359 tem eu vou deixar para vocês fazerem essa pesquisa, que eu sei que vocês vão gostar, porque o 2359 tem uma curiosidade muito legal. Eu tinha deixado o final assim aberto, com 2 ou 3 opções que eu queria fazer. E aí alguém me mandou alguma coisa, o Facebook, acho que foi o próprio Facebook, me mandou a foto de uma escultura chamada O Beijo da Morte. Uau! Foi engraçado, foi assim, estranhíssimo, tipo, apareceu no meu feed. Até Depois aí vocês procuram que porque vocês você vão. faz alusão a isso. Que eu não vou falar Então onde no livro. foi essa estátua que me ajudou. Aí até onde a Natasha tá querendo saber, entendeu? Procura lá, o Beijo da Morte. Vocês vão ver que estátua poderosa. Dá um arrepio. Você vai ficar uns 10 minutos Anotado. olhando. Anotado. Inclusive, Pode anotei ali a perguntar. dica do amigo também, falando para assistir O Mundo Depois de Nós. Ah, gente, que delícia esses bate-papos que a gente vai, pesquisa mais coisas e fica sabendo de mais coisas. É maravilhoso. Ó, a Simone fez Pergunta, uma a Nath queria pergunta. perguntar aí alguma coisa. A Nath que queria perguntar, que eu Ah, cortei. diga. Eu queria saber o seguinte, Dani, dentro de todas as suas obras, você hoje está profissionalmente realizada com o que você consegue entregar para o seu leitor? Porque eu não conheço o começo muito, né? A gente já leu bastante das suas, mas lógico, você tem bastante, né? Uma Muitas. variedade. Mas a questão é a seguinte: você, na verdade, fez essa transição. Inicialmente, o seu final era fechado ou sempre foi aberto? Tá falando desse livro? Não, de todas as suas obras, De um modo geral. você hoje, você passou por uma transição
Na verdade, assim, se hoje você se sente realizada com o que você entrega para os seus leitores, essa é a minha identidade, essa é a Dani Castro, né? Ou a Daniela Castro, porque tem essas duas vertentes também que você caminha, né? Como que é isso? Isso veio numa transição ou você desde o início tinha esse foco e agora você está apresentando para nós, leitores? Não, eu sempre quis, que nem falou lá em cima a Steph no início, eu sempre quis provocar esse nó no cérebro de vocês todos. Desculpe. É porque o meu próprio cérebro, é que o meu próprio cérebro entra em nó também, entendeu? Então eu falei, não vou sofrer sozinho. Gente, alguém precisa entrar em nó comigo, vai ser os leitores. Então eu sempre quis realmente tocar nesses assuntos, mas eu queria ter uma identidade que não me obrigasse a ser vendável. Dá para entender? Assim? Uhum. Sim, sim. Se eu sentasse agora, por exemplo, e resolvesse escrever um hot, vocês iam estar falando com best-seller do dia para noite. Desses assim de after, sabe? Assim, Sim, nessa parte. sim. Mas eu não queria me corromper, porque essa não seria a minha missão de autora, digamos assim. A minha missão seria justamente isso. Tudo o que eu estudo, tudo o que eu tenho curiosidade, tudo que eu quero desvendar e tudo que é verdade para mim, eu queria dividir com outras pessoas que tivessem a mesma vibe. Sim. Independente de ser vendável ou não, de estar na moda ou não, enfim, de eu ser obrigada a fazer isso por conta de ganhar mais, de vender mais, entendeu? Então, assim, desde o início, exatamente. Então, desde o início foi essa ideia, porque nada contra os autores, pelo amor de Deus, hein? Nada contra os autores e escritores que falam, não, eu quero ser um escritor vendável. Meu, beleza, ok, é o objetivo, né? Mas eu senti isso desde o início, como se fosse uma espada, assim. Então eu tirei o peso de ter que esperar qualquer retorno financeiro disso, entendem? Sim. Então é assim, ó, se vender muito, se vender pra caramba, beleza, é consequência, mas não é o objetivo. Exato, exato. Perfeito. Olha só, a Simone Lopes está aqui perguntando para ti. Dani, você escreve livros diferentes ao mesmo tempo? Como você consegue se organizar mentalmente para cada livro? Eita, pergunta do século também, gente. Essa pergunta é muito legal, né? Porque a maioria quer saber se é possível. Assim, Aham. eu não consigo, veja bem, hein? Não consigo escrever 2 livros ao mesmo tempo, porque minha cabeça precisa estar muito focada ali naquilo que eu estou fazendo. O que pode acontecer, o que acontece muito, e eu fico muito brava, porque me dá vontade de fazer, mas eu sei que não vai ser legal. É que às vezes quando eu estou escrevendo o livro, vem ideias para outros. Aí o que eu faço? Eu abro uma pastinha lá e escrevo mais ou menos a ideia como se fosse um micro enredo daquilo que eu quero e já deixo, porque quando eu terminar o que eu estou fazendo, esse livro que está sendo escrito, aí eu já parto para esse outro. Agora, escrever 2 ao mesmo tempo, não. Eu preciso estar 100% focada naquele que eu estou e está em pauta. Quando ele terminar, aí eu passo. Tanto é que eu tenho uma pastinha fechada acho que tem umas 10 ou 15 ideias ainda a serem desenvolvidas, porque vão vindo as ideias, isso é muito normal, você está escrevendo, vai Sim. vindo, para mim é normal, né? Mas veja bem, não é via de regra, pode ser que com outros autores seja diferente. Mas eu resisto à tentação, porque tem tentação, porque o negócio às vezes vem muito legal, aí tu tá assim, ai, mas isso vai ser show, eu não vejo a hora de escrever isso. Então, assim, dá uma tentação de eu começar a escrever, mas eu já sei que não vai dar certo, porque eu vou fazer as duas coisas meia boca, assim, entendeu? Por conta do estilo de literatura, né, que eu escrevo, eu preciso de muita pesquisa, de muita entrega para cada livro. Sim. Eu acho que se fosse apenas romances, coisas assim, histórias com começo, meio e fim bem tranquilas, né? Só entretenimento, digamos assim.
Se fosse só entretenimento, talvez fosse possível escrever 2 livros juntos, para mim, né? Mas como o meu foco não é esse, são sempre histórias complexas, É né? provocar, é Eu, mexer? então, dá nó no sério. Então não dá, porque eu vou precisar pesquisar muito sobre o assunto e outra, vai ser bem fácil, infelizmente, cometer furos, por conta de ser assunto complexo. Então, Sim. então você precisa estar ali 100%. Então, assim, respondendo a pergunta dela, enquanto eu não termino, não finalizo um livro, eu não começo a escrever outro, né? E o foco da escrita para mim é assim, eu escrevo quando eu sei que a minha mente tá livre. Se ela estiver pensando em qualquer outra coisa, eu já nem sento porque vai me dar, eu não vou conseguir, vai me dar branco. Ó, um bom exemplo é agora, né? Eu tô com uma viagem marcada e tem a Bienal. Esses 2 assuntos são 2 assuntos que estão dominando a minha mente. Então eu já pausei o livro, porque não vai dar certo. Eu vou escrever e no meio da escrita vai vir assim: você já fez o check-in? Você já enviou todo o planejamento para a editora Filos? Você já se inscreveu na Bienal? Você já passou para as meninas que vão vestidas? Já falou com as meninas? Tá, aí volta a escrever. O que eu estava escrevendo mesmo? É assim, entendeu? Então não dá. A sua mente não foca só naquilo. Sim, Né? Então eu já coloquei na minha cabeça assim, ó, passando o Bienal, volto a escrever o livro, porque não isso dá. aí. Lembrando, hashtag vinho no meio-fio, minha gente. Vinho no meio É isso aí, fio! porque nós vamos, né? Prosa Verso e Vinho estará presente na Faz tempo Bienal de São Paulo e a gente vai ter o momento do encontrinho, que em breve vamos estar aí com a data, tudo certinho para vocês. Que nós vamos lá Vamos! pro meio-fio, nós vamos encontrar o meio-fio em São Paulo e vamos tomar um vinhozinho sentadas no meio-fio dignamente. Que prosa e Todos verso os e vinho, leitores né? que estiverem lá estão convidadíssimos para vir aí, Exato, convidadíssimos, né, para ver com a exato. gente no Vinho do Isso, Meio vamos Fio. começar a viralizar essa hashtag, hein, gente? Hashtag vinho no meio-fio. Muito Ninguém vai bem, muito ter bem, nessa gente, meu Deus do céu. muito bem, muito bem. Ó, o povo tá tudo aqui perguntando, falando, Bienal, vinho no meio-fio. Já estão jogando a hashtag aqui. Tamir está tendo que fazer Joga uma pergunta aí. pessoal para Natasha também, se ela escreve mais de um livro ao mesmo tempo. E que mais? Deixa eu ver. A Simone tá dizendo aqui também que ela faz a mesma coisa, mas que dá muita aflição porque as histórias ficam lá pedindo para nascer. E aí, É Natasha? isso mesmo, é isso mesmo. É, Nath, e aí, tu escreve, Nath? Fala se tu é não, multitarefada. não, não, porque eu sou apegada aos personagens. Esses dias eu estava fazendo as contas, eu venho com os meus 2 principais já fazem 5, 6 anos que eu venho amadurecendo, trabalhando, lapidando, né? Ah, então. E agora que a gente está colocando ele, né, para o universo, vamos dizer assim. Mas eu Então, tenho algumas histórias, eu já tenho assim um roteiro do que eu quero de 2 que, né, eu vou me decidir qual deles eu vou me dedicar primeiro, mas eu agora estou fazendo a despedida, né, desses personagens para que eu possa mergulhar em outros, que né? Então é um meu, livro de isso, cada vez. eu não me sinto. Ah, tu se sente apegada aí, Steph? Eu não me sinto apegada aos personagens, eu me sinto Me apegada à sinto história no apegada aos todo, assim. personagens, mas escrever para mim é como se eu estivesse parindo. É uma gestação de fato. É gestar A história, é que nem eu, tu fica apegada na na história, história. não nos Na história. personagens, né? Não nos personagens. Mas assim, sabe aquela ideia de que eu preciso parir. A hora tá Isso, chegando, eu preciso parir, sabe? isso É mesmo. E assim, basicamente isso. dá um Sim. nervoso Demais. desgraçado, um nervoso desgraçado se for trilogia. Já escreveram trilogia? A Natasha! A Trilogia, Natasha! né, Natal? Tu fica assim, Sim. ó. Meu Deus, eu tenho que acabar esse livro para começar outro. Oh, de novo, eu vou escrever sobre isso, de novo. De novo. E o que eu vou escrever? E o que eu vou escrever? Meu Deus do céu, eu preciso terminar o livro 2, o livro 3, sei lá. E aí tem outras ideias de outros livros querendo e você quer desenvolver essa. E a trilogia fica te prendendo. Eu falei, não vou escrever trilogia tão cedo. Eu já escrevi 2. E foi um desespero, entendeu? Eu enrolei pra caramba pra escrever o 3 do Marte. Porque daí eu ficava assim, precisa ser um livro que supere os outros 2, como é que vai ser isso? Aí eu começava e não gostava, entendeu? Trilogia é o ó.
Assim, O negócio Mas é mas louco. eu acho assim que é uma evolução. Eu acho que ele automaticamente vai sempre vindo melhor, né? Porque o primeiro você está apostando nele. Você não isso. sabe o que vai vir. Aí É. o segundo você já está mais confortável com o enredo, com os Aí o segundo personagens, vai né? fácil, o segundo vai fácil. O terceiro, O que é- terceiro ele vai ter que encerrar, né? Então ele realmente tem que fechar com chave Eu de ouro, eu imagino que o concordo. terceiro da trilogia deve doer um pouquinho, não? Porque toda separação, pensar na finitude de algo, dá uma sim, agoniazinha, sim. não dá, não? Aí você se apega um pouco, apesar de que no meu caso, como eu joguei muito pra frente na de Marte, né? Eu já meio que me despedi dos personagens no livro 2. E aí no 3 eu tive que tentar criar uma identificação com eles muito rápida, porque ia ser só de um livro. Do livro 1 e do livro 2 foi, né? Então você fica assim, Aham. será que esses aqui vão cativar tanto quanto os outros dois? E é legal ler na resenha, né? é, que as pessoas se tocam nisso também, os leitores se tocam. Vários que resenharam colocaram lá. Ah, eu confesso que eu fiquei com saudade dos personagens e tal. Poxa, mas eu gostei pra A Jaque caramba. não foi pra frente. Você foi uma que escreveu, né, eu acho. Ai, mas até que tô gostando desses novos e não sei o quê. Aí tu fica, ufa, né? Deu, acho que deu. Deu. Bem isso. Mulher é uma coisa impressionante. O povo tá aqui, todo mundo contribuindo. A Kátia Pinho tá dizendo que pena que ela não vai poder estar lá para beber um vinho com a gente. Kátia, eu já Como assim, falei. Kátia? Como Kátia, assim, Kátia? Pô, eu fala já sério, dá um falei. jeito. Olha, tá aí a minha promessa de vida, tá? E pior que eu fiz a promessa já incluindo a Natasha no meio. Porque eu sou dessa, eu faço a promessa incluindo os outros também no meio, que a gente ainda vai fazer uma transmissão com Kátia Pino na Baía de Guanabara, na balsa. Meu Passando na Deus, Baía de Guanabara, lá de Paquetá. Não, porque a gente é, a gente é chique, tá? Não é muito, qualquer muito promessa. chique. Não, não é qualquer coisa. Não é qualquer coisa. Não é. Daqui a pouco a gente vai ter que fazer também umas internacionais, né? Tipo, vamos nos encontrar em Paris, em Ou isso vai Istambul, em ver. alguma coisa assim, né? Isso. Oi, Tá mais pertinho aqui, vamos começar em Buenos Aires, que é mais próximo. vamos dar, tá bom, vamos começar pertinho. Vamos É, começar bem perto. bom, Dani, vamos indo para o encerramento e por conta do tempo, vamos só ver agora curiosidades, o que que a Dani tem para os próximos projetos aí. Você vai na Bienal e vai lançar 2 livros, é isso ou um? Não, então, na verdade, o lançamento é só do Lord Archibald, O Extraordinário Caso das Cadeiras Dançantes, que é um romance de ficção científica steampunk. Tanto é que eu não tenho nem nada dele para mostrar, né? O livro Curiosíssima. vai ser lá, vai ser irado em loja. Já falei com a Nath, que aí ainda nesse mês, né, no final aí de setembro, a gente faz sobre ele, que aí eu vou entrar naquela campanha de divulgação, porque até então só eu tô fazendo, né? Porque vocês não vão conseguir ler, resenhistas e tal. Uhum. E, paralelo a isso, a editora também deu a chance de divulgar um outro livro meu que já estivesse escrito, lançado e tal. E aí é lógico que estou levando Caça-Palavras, né? Que é o meu xodó. Não, Olha, gente, Nath mas tem esse até livro é best-seller. físico, né? Gente, Tem até físico. Olha isso, Nath, muito fofa. gente, esse livro, meu Deus. Aí eu falei, não, tem que ser o Caça-Palavras, até porque a gente vai se encontrar lá, em homenagem à Nath, também, que foi o livro preferido. O teu agora é o 2359, né? Eu Não é tô, esse. olha, Dani, eu tô Tá falando que dividida. eu tô sofrida assim, sabe? Eu tô nessa divisão aí. Preciso me decidir. Não, Vamos lendo mais, que aí você vai escolher. eu sou Caça-Palavras, daí vem Lágrima de Vênus e Ah, daí vem os Então, o outros. Lágrima de Vênus também, cara, eu adoro a é. cara do cachorro. Até hoje eu fico encucada com o negócio do cachorro. É Tipo assim, sério. personagem preferido da Steph deste livro, o É o cachorrinho. cachorro que passa, né? Não adianta, mas isso aí te conquistou, é o Mas personagem, ele sabe está por que que eu lá. achei o máximo? Porque naquele livro já fica curiosidade para vocês buscarem Lágrima de Vênus aí, gente. Ficou essa curiosidade porque você fez de tudo
Pelo menos assim, eu enquanto leitor, acho que Natasha também teve essa sensação de que alguma coisa ia acontecer daquele cachorro, sei lá, um poder, uma visão, um troço muito louco. E na verdade não tem, né? Olha eu contra... Mas Não, você é Olha o difícil. spoiler. É você nos difícil faz você acreditar fazer nisso. personagem animal, né? Porque é difícil criar o personagem, ele sendo um É, animalzinho, né? Ele sendo um gato, porque você tem que observar muito ele para você trazer dentro do seu texto. Então, lógico, quem já teve, tem essas facilidades, né? Eu tive muito gatos durante muito tempo. Então, no terceiro livro, eu coloquei um cachorro, um Golden. Então, eu comecei a ver vídeos de Golden desde pequenininho, para que eu pudesse entender como eles são, né? Para que eles pudessem dar essa dinâmica que você traz com o cachorrinho no Lágrima de Vênus, né? Porque ele tem momentos que ele rouba a cena, Por né? Tem isso, momentos que a gente é está por olhando para isso. ele, sim, sim. Sim, né? foi o que você falou. Na verdade, eu não tive um cachorrinho, mas quando eu era menor, né, assim, já adolescente, mas acho que adulta, É acho o que já Tostão que você colocou. Como é que era o nome dele? Não era Gastão, Gastão, né? Gastão. Eu Gastão. acho que eu já estava adulta, acho que eu já tinha uns 18 anos quando as minhas irmãs ganharam um cachorrinho. Né? Então, assim, essa observação, essa dinâmica do cachorrinho foi justamente dessa época que a gente teve em casa, né? Porque, veja bem, eu não era responsável pelo cachorrinho, que quem eram minhas duas irmãs mais novas, chamava Lady, era uma Cocker Spaniel, né? Mas ela participava, assim, como um membro mesmo da família, em várias vezes, seja em momentos felizes, seja em alguns momentos mais tensos. Então, por isso que veio na minha mente essa descrição, assim, tão certeira dele participando da cena, né? E, inclusive, na minha casa foi uma coisa interessante, porque a minha mãe sempre teve medo de cachorro. E ela resistiu bastante. Tanto é que quando as minhas irmãs ganharam, elas já eram pré-adolescentes. Geralmente as crianças ganham pequenas, né? Minha mãe resistia muito, porque ela morria de medo. Mas quando a Lady chegou, o cachorro acabou virando mais da minha mãe do que das minhas irmãs. É sempre assim. E ela É deixou de ter normal, é medo. sempre assim. Mas assim, ela tinha medo, ela continuava tendo medo de cachorro, mas não da Lady. Uma coisa estranhíssima, entendeu? E tipo, Aham. a minha mãe faleceu e o cachorro foi 3 meses depois, que já tava mais É. velhinho, mas tipo, entendeu? Foi em seguida, pra você ver. Então, assim, acho que o Gastão lá do Lágrimas de Vênus foi dessa experiência, que foi curta, né? Na verdade, não era o meu cachorro, assim, mas lógico, eu saía para passear, né? De vez em quando, tá? Minhas irmãs cuidavam mais, mas eu convivia com ela em casa. E por isso que dava para fazer essa descrição assim tão mais íntima, né? É, Não, foi E no caso do incrível. E personagem que era. o que é visto pela janela também foi fantástico. Gente, aquele livro também, né? Lágrima de E Vênus. tem mais um livro que a Nath estava perguntando da Bienal, né? Tem mais um livro que vai na Bienal, que eu também não estava sabendo, foi uma surpresa para mim. É uma antologia da editora Lura, chama Biblioteca Mágica. Eu fui selecionada com outros autores com um conto infanto-juvenil, chama O Pégasus, o Leitor e a Biblioteca. Tá dentro legal. desse livro de contos com outros autores que também vai ser lançado na Bienal. Então, estarei triplamente presente, com 3 livros. Uau! É isso, Quem pode, mulher! pode, né? Escuta aí, Ah! maravilhosa. Gente, deixa eu só ler aqui rapidinho. É que quando a gente estava falando um pouquinho sobre esse lance de existência, né? Roquinho escreveu aqui um comentário bem interessante lá de cima. Que ele colocou assim, ó. Gosto muito do pensamento que faz um paralelo entre o existir intrauterino e extrauterino. As informações que temos agora não fariam sentido algum para com quem ainda esteja no útero. Para quem ainda esteja no útero, né? Ele fez uma observação aqui bem interessante quando a gente estava discutindo sobre as questões de existência, de onde viemos, para onde vamos. Então, muito, muito bacana. Como é bom quando vocês participam aqui com a gente, né? Fica muito Tá rico. muito legal. O pessoal tá animado hoje. Tô gostando muito. Amei, É amei. isso aí.
A Simone está falando também que em certas situações a consciência pode nos dar uma sensação de ameaça, não acham? E aí? Diga, responde Sim. essa, Dani. Como é? Fala de novo, vamos pensar bem ao pé da letra do que ela tá Deixa eu colocar falando. aqui, ó. Ó, pera lá. Voltando. Em certas situações, a consciência pode nos dar uma sensação de ameaça, não acha? A própria consciência. Esse inquilino que mora dentro da gente, sabe? Sim, sim, e aí é que tá o grande barato da coisa, né? É você não se deixar levar por esse medo. Porque é aquilo que a gente estava conversando antes, né? Se você tirar essa ilusão, parte do pressuposto de que nada está sob controle. Aí esse inquilino talvez, entendeu? Fique mais adormecido dentro de você. O problema todo é você achar que você tem esse controle. Porque você achar que você tem esse controle, você vai acordar esse inquilino. Então você vai ter medo de tudo, entendeu? Porque, tipo, se eu controlo uma coisa, várias outras podem acontecer. E aí, como é que eu faço? É impossível. Porque, na verdade, nada está sob controle. Né? Exato. Então, quando eles falam, né? Cuidado o medo, ele tem que funcionar só como uma pausa para você não sair louco pulando do quinto andar do prédio para ver se tu vai sobreviver, né? Então ali o medo é legal, porque ele fala, opa, para que isso é perigoso, Sim, né? Mas ele nunca pode ser o fator determinante que te impeça de viver. exato. Concordo. Entendeu? Porque quando você pensa assim, tipo, olha, não vou fazer tal coisa porque tal coisa pode acontecer. Mas tudo É. pode acontecer. Você pode não acordar durante o seu sono normal, que nem foi com a minha mãe, por exemplo. E aí, você vai fazer o quê? Como que você vai impedir isso se você dorme? É verdade, é verdade. A Tamira está aqui dizendo, eu acho que ela quis dizer isso. Tem como viver das vendas dos livros? É muito Viver demorado o retorno do que uma autora gasta? É isso que a Tamira está perguntando. Diga lá, Dani, Como é sobre que a é, sua experiência. como é, que, é Ó, que ela quis saber a primeira exatamente? pergunta que eu acho que ela quis dizer foi: tem como viver das vendas dos livros? E a segunda pergunta: é muito demorado o retorno de o retorno, né, do que um autor investiu, né? Esse retorno desse investimento. Então, Tamires, né? Isso. sim. Tamires, é uma pergunta assim muito ampla, porque tudo depende. E é engraçado isso. Semana retrasada, teve um autor que me chamou no LinkedIn, me mandou um zap me perguntando a mesma coisa, assim, tipo um zap não, um direct, né? Aham. Mesmo no LinkedIn, direct. A gente não se conhece, ele viu meu perfil e eu preciso te fazer uma pergunta. Foi exatamente essa da Tamires. Aí eu falei para ele. É uma pergunta muito ampla, Tamires, do jeito que eu falei para ele, por quê? Porque tudo vai depender do seu objetivo. Qual é o objetivo? Por exemplo, se você. É aquilo que a gente estava falando, né? Se você for um autor que quer realmente viver disso, você vai ter que se limitar ao que é vendável hoje. Então, não interessa o que você gosta de escrever. Interessa que você vai ter que escrever aquilo que é vendável. O que está mais em pauta hoje em dia? Então, você vai lá e vai fazer uma pesquisa sobre quais gêneros têm venda direta. Ou seja, não importa que você seja um best-seller ou que você esteja começando hoje. Você vai começar a escrever sobre determinados gêneros que são vendáveis, que é o que eles falam de leitura vendável. Tem vários estilos de literatura. Literatura vendável, literatura de prêmio, literatura despreocupada, né? Ou seja, você não tem tanta preocupação. Então, se ela quer realmente ganhar com isso, o que vai acontecer? Ela vai ter que ser vendável. Aí, esse retorno, por conta dessa época digital, provavelmente vai ser bem mais rápida se ela se limitar a ser vendável do que era antigamente. Dá sim para viver. É mais complicado? É. Mas se ela fizer um plano toda em cima do que é vendável, esse retorno pode ser demorado, mas ele não vai ser tanto quanto era antigamente, né? Porque essa mídia digital
marketing literário digital completamente diferente do que era o marketing antigamente, tá? Agora, se ela for uma autora que nem eu, que não, eu quero escrever aquilo que eu gosto de escrever e eu vou cativar os meus leitores que vão gostar da mesma coisa que eu escrevo, dos mesmos gêneros, do mesmo estilo, não sei o quê. Aí, minha amiga, o negócio é o seguinte: tenha outro meio de subsistência e comece a escrever sem pensar no retorno. É isso que eu tenho para te dizer. Porque se tu for pensar no retorno sendo assim, você vai se decepcionar, vai achar que você não tem talento e não é isso. É porque hoje é completamente diferente do que era antes, né? E antes bastava você ser um bom escritor, bastava você escrever bem, que qualquer tipo de literatura boa, de qualidade, virava. Hoje não. Hoje é o que é vendável. E às vezes nem sempre é uma literatura de qualidade. Às vezes a pessoa, você vai ler o livro e você fala, como que isso consegue vender? Né? Cheio de erros, cheio de de repente, uma revisão assim, bem vadiazinha, né? Bem Então, feita e tal. Mas a pessoa tem uma linguagem coloquial, fala do que é vendável, o bagulho explode. E aí você pega uma pessoa que escreve muito, entendeu? Mas é aquela literatura assim que tem um público-alvo que não está online, que é um público-alvo que é mais de livros físicos mesmo, que vai de indicação e tal, e não vende. Aí a pessoa fala, meu, isso aqui é muito bom, por que que não está vendendo? Por que que não está tendo retorno? Entendeu? Infelizmente, a parte digital, né, essa era digital é uma mão na roda para quem quer ser autor, porque você pode ser autopublicado de uma forma que antes você não poderia ser, tá? Então, assim, facilitou horrores. Qualquer um hoje pode subir um livro na Amazon, faz um curso, vai demorar um pouquinho, você vai aprender, você não precisa de editora para subir um livro. Mas, ao mesmo tempo, entendeu? Abriu o funil, entende? Então, você não precisa escrever bem para você vender. Infelizmente, é essa a ideia. Não estou condenando ninguém, tá? Tudo é válido, dependendo daquilo que você quer, como pessoa, como autor. Mas que isso ficou mais complicado, ficou. Então, Tamires, primeira coisa que você tem que fazer, o que é que você quer com a escrita? Você quer realmente viver disso, independente daquilo que você for escrever? Ah, beleza, eu quero ganhar mesmo com isso. Beleza, não tem certo nem errado, tenha isso em mente, tá? eu queria aproveitar uma deixa sua, Dani, no seguinte, se você for encarar a escrita como uma profissão, toda profissão ela leva um pouquinho de tempo para Sim, você estabilizar e você ter o nome, know-how ali, né? E as pessoas acreditarem no seu trabalho, na sua obra e saber que tudo que você está oferecendo é algo, né, que agrada a eles e de qualidade e tudo mais. Né? sim, E a outra pergunta talvez seria, é muito relativo essa questão do retorno, né? Porque existem os autores independentes sim, e autores que estão aí com editoras, né? A Dani Castro é, na maioria das vezes, independente, então ela sim, tem um orçamento inicial para cada livro, que ela sabe o quanto ela consegue, né? E quem tem editoras, né, daí tem também um determinado orçamento e tem essa questão do retorno, sim. né? Ele não é um retorno rápido, né? Uhum. Porque você vai construindo a sua trajetória, né? Mas a questão que eu queria chegar é assim, quanto você precisa para viver? Porque às vezes para você viver de literatura, né, de livro, você não precisa vender e ganhar 50 mil por mês. Você pode ganhar ali 10 e às vezes 10 mil, né, distribuído em algumas obras. A Dani tem bastante obras, então não necessariamente ela posta num ovo, ela tem vários ovos, né? Então ela tem Sim, ali como ter essa distribuição e eles vão dando esse retorno para ela, acredito sim, eu, sim. né? Mas a questão é quanto você precisa para viver, para te deixar feliz e tranquila. Né? Lógico, se você quer ganhar milhões, então você tem que trabalhar para ganhar milhões. Né? Mas se ali às vezes de 8 a 10 mil te atende, não está tão distante. Né? Não tá, mas não tá, mas ainda assim, de Amigos, 8 a.
de Vamos 8 a 10 pensar mil. em realidades, Brasil, Brasil, realidades. É isso que eu Se a estava gente tentando fosse abrir dizer. essa pauta, Um livro, não é só de um livro. Você coloca um, depois você trabalha outro, né? E é um Sim, processo. Porque isso, sim, enquanto se uma nós pessoa está fôssemos, conhecendo. isso, Ah, se nós fôssemos abrir assim essa discussão de uma forma mais ampla, eu já ia começar com algumas teorias da conspiração para escritores brasileiros, tá? A começar pelo complexo de vira-lata defendido por Nelson Rodrigues. Eu acredito muito que a nossa senhor. literatura não é tão vendável porque leitores brasileiros têm o complexo de vira-lata de comprarem mais literatura estrangeira, de Tem, nem isso é verdade. oportunizarem uma leitura de um brasileiro escritor. Olha, Tem, isso vai entrar. principalmente em ficção científica, em ficção que não seja romance, hot e outras coisas mais assim que são novas, né? Então, assim, ficção científica, então, para mulheres, o que eu faço é porque é paixão, entendeu? Porque até você conquistar o leitor aí tem. Mas eu acho que ela quis dizer ali são duas questões muito importantes. A primeira é, uma andorinha só não faz verão. Sim, Então, não adianta escrever só um livro. Realmente, exato. você tendo um portfólio, isso vai garantir que quando você, que nem, por exemplo, eu tenho lá 22 títulos entre livros e contos curtos, né? Porque o que é conto curto, para mim, não vira livro, é só e-book. Porque outra coisa boa da era digital é isso: você pode lançar um conto curto e não tem o mesmo custo de uma impressão física, por exemplo. Ele vai em e-book, você põe um preço mais em conta e você consegue comercializar um Mais e-book, que é um facilmente. livro digital, Uhum. né? Então, assim, eu tenho lá esses 22 títulos, vamos colocar assim que fica mais fácil. 22, que são 22 agora. Enquanto um mês você está tendo a leitura de um, o outro não está indo, na próxima pode acontecer dele ir. Então, assim, a minha média de leitura, para ficar mais fácil para vocês entenderem, tendo 22 títulos, a minha média é, por mês, mensal, no Kindle Unlimited, de 5 a 6 ou 7 títulos o tempo inteiro, só que diferenciados, entendeu? São sempre. Não são os 22 de uma vez, porque não sou uma Sim. autora best-seller. Talvez se fosse uma best-seller internacional. E veja bem, Opa! outra, outra coisa muito interessante. Uma coisa é você ser best-seller mesmo de verdade. Tá? A gente está falando de um Stephen King, de uma J.K. Rowling. Então, Vamos trazer pro Brasil, vai, Machado de Assis, etc. Tá? Isso é best-seller mesmo. Paulo Outra coisa, Coelho, né? aquelas coisinhas que tu faz assim, É. né? Então, assim, gente, se a gente fosse Tá? pegar um assunto desses, seria um assunto para umas 2, 3 lives, olha, porque Você tá vendo que o tem. número de pessoas está aumentando aqui, a gente está se comprometendo, é verdade. Ai, adoramos o caos. Por quê? Porque o caos precisa existir para que o novo possa surgir. Não é isso, minha Meu amiga, que Deus defende do vários céu. livros? Não divulga essa live. Corta no final. Corta assim, corta no finalzinho e pronto, que vai ser menos problemático. Mas o pessoal quer saber, né? Eu acho assim, faz um dia ela fechada que aí a gente lava toda a roupa suja, digamos assim. Verdade. A nossa querida autora Dani Castro sempre defende que muitas vezes a destruição precisa acontecer para que o novo surja. Então, de repente, talvez nós aí, eu costumo brincar muito com a analogia do beija-flor tentando apagar o incêndio. Talvez cada um, né, com seu jeitinho de beija-flor aí, com a aguinha no bico, se cada um começar a defender a bandeira mesmo, né? A defender a bandeira de escritores independentes brasileiros, eu acredito que cada vez vai ter mais um, né? Cada vez vai ter Sim, mais um para fortalecer essa ideia. Inclusive, sim, essa página visa isso, minha gente. Tá? exatamente. Eu acho assim, se você puder, para finalizar, se você puder tirar o peso da parte financeira e começar sem essa
essa ideia, essa inspiração, essa urgência do retorno. Eu sei que é complicado, porque querendo ou não, ó, mesmo sem o peso, a gente tem que se preocupar com um investimento de divulgação mensal. A Nath sabe, ela é que me manda os planejamentos. Aí eu falo para ela, ó, cada hora eu tô trabalhando com um e tal, né? E assim, como você tira o peso, de qualquer maneira você vai ter um gasto. Sim. Mas eu acho assim, se você pudesse se organizar para ter esse gasto mensal de divulgação, sendo autor, vamos até descartar a editora, sendo um autor autopublicado, se você puder começar sem pensar nesse retorno e ter uma grana pouca que não te faz falta, mas que dá para você divulgar mensalmente, seria o ideal. Perfeito. Porque assim você não fica com aquela coisa assim, sabe, no pescoço. Porque o Isso. problema acho que mora, eu nem sei se são os autores querendo realmente viver disso, tá? Ou se eles acham que vender muito significa ser bom autor. Alguém já fez essa pergunta? Fica aí para vocês, não precisa responder agora, porque as pessoas acham assim, vender muito e ser lá o best-seller na Amazon significa que eu escrevo bem ou não. Não é assim, gente. Não é. A venda não é o significado, não vai ser a receita de que você é bom autor ou não. Exato. Qual vai ser o significado? Qual vai ser a receita disso? É o feedback do leitor. Se você ficar, você vai ser bom autor. Se você passar por essa onda e desaparecer, né? Você Sim. não é um bom autor. E eu também que voto fica sempre naquela, assim. naquela concepção de que é muito formiguinha. Mas o fato da gente saber que alguém nos leu e tirou uma boa experiência disso, mano, eu sei que Isso dinheiro já é é. necessário para a vida, mas só disso, de Isso você já ver é. que uma pessoa te deu um retorno, todo aquele trabalho que você teve e trouxe alguma coisa positiva para aquela pessoa que leu, putz, isso já é assim. Eu acredito que um presentaço, um presentaço. Olha, a Cris, bum, puf, surgiu exatamente no momento da polêmica aqui demais, Cris, saudade de ti. Ela tá aqui falando, Amazon não dita as regras no mercado literário brasileiro. Tão pouco que o autor é bom. Boa, isso aí, gente. Vou começar a esculachar agora. Eu acho que quem dita mesmo as regras é o leitor. É o que ele for deixar de feedback lá para você, entendeu? Mesmo que seja um ou dois, mesmo que seja estrela, que ele coloque lá 5 estrelas, 4 estrelas e não escreva nada. Eu tenho vários assim. Já falei isso para vocês aqui, que parece que eu tenho que rezar para alguém escrever. Mas a maioria deixa as estrelas, entende? Então, assim, eu acho que é o feedback. Sim. Infelizmente é pela Amazon, né? Infelizmente é pela Amazon, felizmente. Nessa parte, sim, porque eles só conseguem escrever lá se eles estão gostando, se eles não estão gostando. Entendeu? Então, a sua receita de ser bom autor é o leitor. Né? Porque, assim, muitas coisas podem influenciar. Às vezes você não está divulgando, você só subiu o livro lá, entendeu? E não divulga. Meu! Ele não vai andar sozinho, não né? vai. Fazer a parte, né? E a gente sabe que muitas vezes o processo ele é exaustivo. Muitas vezes. Por isso que eu te falei, tirar o peso do retorno financeiro, ainda acho que é o melhor começo para quem quer ser autor. Entendeu? Porque aí você vai de boa, separa uma grana, porque você vai precisar investir. Você fala, tá, eu não vou ter retorno financeiro, mas eu vou precisar investir em cursos, eu vou precisar investir em divulgação, né? E eu não sei se eu vou conseguir. Formação mesmo. Tem muita gente que chega, eu quero ter, né, uma vida de escritor. Aí investe numa graduação em letras e depois dá uma continuidade. Mas vai sem pressa. Vai sem pressa. Eu nunca sonhei em ser escritora. Um negócio que me picou. Eu nunca sonhei com isso. Eu queria dar aula, que louca. Pior ainda, né? Então, cada um vai tendo, né, uma ideia do que é. Gente do céu, olha que loucura. O Marcos aqui falou em conspiração, a Cris aparece. Que loucura, gente. Mas, Kátia Pino também aqui dizendo que ela acredita que todos têm seu público leitor, que só temos que encontrar esse público e investir na divulgação. E essa parte é que é exaustiva, entendeu? Porque demora para você.
Isso demora, não é de uma hora para outra. E aí, o que que acontece? Você acha que às vezes que você não tem talento, porque isso não está acontecendo rápido. E não é Mas, isso. meu, a maior parte dos autores famosos conseguiu depois, entendeu? Muito Sim, depois, já está sim. escrevendo muito tempo. J.K. Rowling só haverá uma. E isso eu li num livro de descobridores de best-sellers, assim mesmo, a frase no livro. O segredo do. Se vocês quiserem ler, tá na Amazon. O segredo do best-seller. Ele já começa assim: não se engane. J.K. Rowling só haverá uma. Ele já começa assim, porque acho que a maioria pensa: não, se ela conseguiu, eu consigo. Mas da maneira como foi, não. A maioria é ali, ó, tipo, eu tô Um fazendo dia de porque eu cada vez. amo, porque eu gosto, porque eu quero investir nisso. Eu tenho outro meio de subsistência, então não vou depender disso agora. É claro que o retorno para mim me dá um afago, me diz que eu Importante. sou bom, é Mas importante, não determina mas que você é não bom. determina exatamente, entendeu? Exato. Eu acho que é por aí. Respondendo a Tamires, que ficou uma pergunta, assim, resumo, virou um Você sabe o livro. que é mais louco? Que depois Tamires escreve aqui pra gente no comentário. Eu não quero escrever, não, só sou curiosa. Isso, você faz a gente ficar aqui falando um monte, achando que você é a autora, você faz uma dessa com a gente, A Tamires. Tamires Bom, soltou a bombinha ninja e saiu correndo. tipo, escrevi, postei e saí correndo, né? Exato. Tipo, Mas Bom, mas obrigada, Tamires. olha, Olha aí. eu acho que a gente pode, às vezes, criar a possibilidade de fazer uma conversa com vários autores, Também né? Enfim, com quem gosta de literatura aí, para a gente trazer esses olhares, né? eu Diferente, porque acho. assim, cada um pensa de uma forma, mas o objetivo é o mesmo. O isso. objetivo, né, é E sempre o mesmo. botar fogo no Bom, olha, parquinho. Eu concordo em exato. botar fogo no parquinho, gente. É bem Pode me interessante. chamar que eu tô dentro. Eu vou de máscara, assim, pra ninguém me reconhecer, porque eu já sei que eu não vou aguentar, vou falar um monte, Vai entendeu? entrar no perfil Bom, fake. mas fica o convite para a Tamires conhecer as obras, né? Da Dani Castro, que está aqui Tamires, conosco. A se gente não falou é, sobre não é isso, autora, é Ela leitora, né? Tamires. é Depois dessa, leitora. tu Ela vai falou, animada. sou Né? leitora. Se Aham. você, Tamires, se você tiver o Kindle ilimitado, então você pode navegar pelas obras da Dani, né? E em outras obras lá, para que você possa medir aí a escrita da turma. E você vai ver, na verdade, que nós temos muito textos bons, nós, autores nacionais, eu digo como um Exato. todo, né? Tem aqui a Cristiane S.S. Nunes, que está com Também a tá aqui gente, que com a gente. escreve, Kátia né? Pino, Aê, Temos nossa, e Cristian. tantos a outros. Kátia Pino, que está aqui, tantos outros, né? A Simone, que está agora Aê, tem trabalhando no bastante. primeiro livro dela também. Então, assim, nós temos muitas ideias boas, muito texto bom. E a gente só precisa de uma pequena oportunidade do próprio povo brasileiro, Sim. né? É Para que isso. possa valorizar a raiz, né? Nós somos a raiz, né? Que Mas é isso, infelizmente gente. é isso. olha o horário, Que Olha gente, no horas gente. são? horário, Que horas são que eu não gente. sei, gente? Fala, Nath, quanto que a gente foi dessa vez? Já estamos com 1h41, Pera Que horas lá, tá? são? né? A gente não pode encerrar a live sem falar tudo que o povo falou aqui, né, gente? Que isso aí é uma patifaria com a galera que veio aqui assistir. Olha o Romilson dizendo aqui, Romilson J. Anjos. Sou bem assim também. Minha poesia não é vendável. Porém, o retorno em comentário, exemplo, esse texto falou comigo, é único. E no meu caso, é isso o que minha poesia representa para pessoas específicas, né? É disso que ele se alimenta também, desse feedback dos leitores, dessas mudanças. O Wilson Isso está deve aqui ser o mais falando para importante. nós que, Natasha, com 2.000 eu já estaria feliz de direitos autorais. Olha aí, o Que Wilson a Natasha jogando na jogou. roda. Que a Nath jogou para 10, né? Eu falei, nossa, que sonho. Rapaz, você não conhece Natasha, Zé. Natasha tá assim, né? Mas, Nath, é isso, tem que pensar grande, meu. Natasha É isso aí. poderosa, minha gente. Vocês não têm ideia. Tem Eu me que sinto pensar muito grande. chique sendo amiga de uma autora poderosa dessa. Vocês não sabem, gente, o que acontece nessa vida. Depois eu conto pra vocês. Olha lá, a Cris tá falando que ela sonhou em ser herdeira, mas, né, tá colocando aqui. Cris E tá aí falando. casou com pobre, né, Cris? Ô, Cris, casou com pobre.
A Stephanie é uma que casou com pobre também. Eu ainda tenho chance de casar com rico. Nath, dá para fazer um super casório, amiga, te ajudo. Vamos lá. Ela tem que Vamos ser rico, lá. amiga. Gente, eu tô numa campanha já faz tempo, viu? Casamento de Natasha vai sair. Só que ela quer herdeiro, né, gente? Então, assim. Ah, ela quer herdeiro. Então, Ela não, vai quer dar um herdeiro. trabalhinho. A gente precisa fazer umas listas, entendeu? Precisa pesquisar bem. Aquela frasezinha que minha avó sempre falava, a Natasha tá desse jeito. Chega nos homens e fala assim: oi, seu pai tem boi? Né? Já chega aí pra saber se é herdeiro. Quanto você ganha? De que família você vem? Qual foi o seu ganho anual? Quanto você ganhou por ano? Onde você costuma fazer viagem? Cheque, como é que tá? Kátia Pina aqui finalizando, dizendo para nós. No meu caso, eu quero ser líder e vender também. Não precisa ser best-seller, mas vender bastante. Eu chego lá, vai chegar sim. E a Kátia Pina é um exemplo, galera. A Kátia Pina, a Cris também, né? Vários autores aqui, a Dani, que vai estar também na Bienal, tantos outros. Que aquela musiquinha, né, que fala, diz o poeta que o artista vai onde o povo está. Pois é. Kátia Pina é uma que não perde uma feirinha literária, minha filha. Deu feirinha literária, tá ela com a barraquinha lá, ó. Os livros. Então a Kátia vai na Bienal e no Vinho do Meio Fio, né? Kátia Pino tem muito livro também, muito bem escrito, conteúdo excelente também. Então a gente tem que ir, né? Tem que muitas vezes ser a montanha que vai até o Maomé, né? E aí acontece. Mas é isso, gente. Que delícia falar com todos vocês. Olha o Marcos aqui dizendo que você é realeza, Dani. Dani, você é realeza. Acha um herdeiro viril para Natasha. Ó, vamos, Nath. Vamos fazer uma lista de condes, duques. Ó, se eu achar alguma coisa lá na viagem, eu te falo também. Vai que de repente vocês sabiam, né, gente? De uma família riquíssima portuguesa. Eu queria falar, mas já tô falando aqui. Galera, né? De rede hoteleira. Não é de rede hoteleira? Isso aí. Gente, o papo tá muito bom, tá muito gostoso. Eu acho que a gente podia, de verdade, sério mesmo, marcar essa live pra gente jogar aqui. Cada hora entra um autor falando, né? Abrindo o coraçãozinho, desabafando e falando que a gente precisa fortalecer. A gente tem que fazer campanhas. Só que a gente, enquanto autor também brasileiro, tem que se ajudar, né, gente? Deixa um coração, deixa uma palminha, uma estrelinha, qualquer coisa nos comentários todos, porque a gente fica refém, muitas vezes, das mídias sociais para poder, né, ter algo para viralizar alguma coisa. Então, a gente precisa. Ó, Tamira está qual o autor ou autora que escreve mais em Mato Grosso do Sul? Mulher de Deus. Nós temos a Tânia Mato Grosso. Não posso opinar que eu estou aqui em São Paulo. Aqui no Mato Grosso do Sul está bastante em evidência a Raquel Naveira. Raquel Naveira aqui no Mato Grosso do Sul, ela está em bastante evidência. Nossa, mas a gente tem que fazer uma live mesmo para jogar o pessoal para falar, discutir, mostrar. E só um detalhe, tá, queridos? Manuel de Barros é daqui, gente. Ganhou o prêmio Jabuti, dentre tantos outros. Chique! Nacionais. Então, assim, né? Tá por aqui a sorte. Tá vendo? Tá vendo? Vem morar numa Tem a vibe. Tem a vibe. Ó, Simone também tá dizendo que ela topa. Bora marcar essa prosa, então, a prosa do desabafo, do abrir coraçõezinhos. Eu tenho certeza que vai dar um ibope imenso. Vai ser complicado, né? E a Natasha, com toda certeza, Beth. A Natasha, sabe por que eu não falei logo de cara? Porque a Natasha já é best-seller, né? A Natasha já se vende, né, por ela mesma. Né? Os livros isso aí, Nath. Arregaçou. Tem jeito. Arregaçou, Nath. Arregaçou. Não, gente, tô no caminho. É isso aí, Beth. O Romil está dizendo: o dinheiro investido na cultura não alcança os escritores autônomos. Deveria ter essa ajuda também. Essa ajuda. Uma grande verdade. Uma grande verdade. Então aí, Fatão. Ai, gente, vai ser babado. Bom, galera, a gente precisa ir embora. A Dani então espera que quem quer encerrar sou eu.
Quero saber o que foi que as duas mais gostaram nesse livro. Pode falar, porque se vocês disserem, eu tenho certeza que já vai esgotar as minhas leituras lá no Kindle Limit no dia seguinte. Então, ó, 23,59 por Steph e Nath. Jesus! Não teve cachorro nessa, né, Natasha? Vai lá, Não. fala o que você mais gostou. Começa, você. Eu gosto muito das reflexões desses 4 personagens que eu comentei inicialmente, né? Que é a Ângela, o Jander, o Caio e a Miriam. Esses 4 olhares que eles trazem, né? E as mensagens que a Daniela Castro traz no decorrer do livro. É o momento da gente refletir e de a gente não necessariamente rever as nossas atitudes só numa situação final. Mas por que não rever? A gente costuma rever todo início, no ano novo, né? A gente sempre Isso. quer ser uma pessoa melhor, mas será que no final desse ciclo, desses 360 e poucos dias que completam um ano, quando a gente vai reafirmar as nossas mudanças, a gente realmente mudou, né? Uma boa Então a pergunta. gente não precisa esperar o pior. E também não precisa ser algo só de fim de ano. Faça ali um no meio do ano também, para você refletir, que dá tempo de fazer E mudanças. começa a E o livro da realizar Dani traz também, né? isso. Aquilo que tu promete Também, na não é só virada. dizer que vai mudar É, e não vai mudar, né? isso Então, mesmo. o livro da Dani traz essa reflexão, né? Realmente, e eu gostei muito, porque, como eu falei, eu me identifiquei com os 4 personagens. Os 4 personagens, né, me chamaram muito a atenção, né? Então, eu acho que é isso. Ah, Ok, eu sobrou adorei, pouco para Nath. mim, mas vai lá, fale. O que eu, o que eu mais gostei dentro desse livro foi o poder que a dona Dani Castro teve ali de amarrar a gente no decorrer dele todinho, de dar essa expectativa de quando é que essas pessoas iriam, enfim, abrir a porta, né? O que que ia acontecer lá fora. Nossa, agora eu falei bem abrir a porta, né? O que que ia acontecer lá fora. Essa expectativa, eu acho que é essa pegada de cenário de pré-apocalíptico ou pós-apocalíptico, que me chama bastante atenção, que é justamente esse que, né? Essa coisinha, eu quero mais, eu quero continuar, eu quero saber o que é que vai acontecer. A Dani faz isso com maestria. Durante o livro, ela consegue nos prender, ela consegue nos deixar aquela borboleta no estômago, né? Do início até o fim, e ainda no fim ela faz uma coisa muito louca que vocês têm que ler, tá? Foi esse. Ainda mais Acaba... quando a gente vai passando capítulo por capítulo, né? Faltam 3 horas para Exato. meia-noite. Guria, eu Faltam tava com as 2 mãos horas nas para unhas, e olha que eu meia-noite. não amo unha. Vocês Faltam entraram no elevador, então? Lógico, Vocês entraram no elevador? com certeza. E Essa era a além ideia. Eu queria entender, eu queria assim, uma resenha para saber se o leitor conseguiu entrar nesse elevador, entramos, entendeu? pode ter certeza. Deu até um pouquinho de claustrofobia, não sei você, Natasha. Deu um pouquinho, porque nessa começa a me ficar apavoradinha. Já tá um tempo ali dentro do elevador, né? Você fica naquela coisa. Além disso tudo, o que eu sempre digo, porque é um fato, não é inventado, que Dani Castro tem o poder de trazer informações desconhecidas para nós. Então ela provoca a gente e faz a gente querer saber mais sobre assuntos. Assuntos que a gente nem sequer parou para pensar. E no fim de tudo, como Natasha aqui colocou, a gente nem precisa estar numa situação, né, de fim de mundo para repensar na vida. Mas se a gente for pensar de verdade no que a Dani, a gente abriu uma discussão sobre o que você faria se soubesse que o mundo ia acabar, que a Dani falou, né? Tu dormiu, você nem sabe se você vai acordar. Então, de fato, a gente lida com a incerteza diariamente, né? Aí, eu não sei vocês, mas eu, depois que acontece, né, sei lá, falecimento, algum tipo de luto, que me dá aquele chocão de realidade, porque eu falo assim, Jesus, né? A vida é mesmo um sopro, essas coisas vão passar, a vida vai correr, a Natasha vai quebrar o relógio aqui na câmera, né? E a gente não sabe o que vai acontecer.
Então, que a gente possa viver mais, desapegar de certas coisas que talvez não esteja dando muito certo, né? E que a gente possa aproveitar o dia, assim, o hoje, né? O hoje, cada vez Aproveita a mais. viagem, né? A gente acha que a última parada é aqui, né? Na verdade, não, aqui é a viagem. Exato. Então, tarefinha de Dani Castro, aliás, que Dani Castro passou, né, a partir dessa live, que é para pesquisar sobre a estátua, o Beijo da Morte, que é Isso. interessantíssima, que a Eu acho que vocês inspirou. vão gostar de ver. É bem interessante. Assim, acho que vai dar para quem estiver lendo o livro, principalmente, ou para quem já leu, vai dar para entender ainda mais o final. É isso aí, Kátia Pino tá falando para Natasha jogar tudo que ela quer pro universo. Isso aí que vem. É, realmente, Natasha é sortuda, você não tem noção, gente. Natasha, já falei para você. E assim permaneça, Nath, eternamente. Amém. Que os anjos Imagina, eu digam aprendo amém. com todo mundo cada dia, né? Essa que é a ideia, né? É espelhar sempre em quem, né, a gente admira. A Dani Castro é uma pessoa que eu admiro, que eu me espelho, Olha. né? Também Assim como adoro Katia Pino, vocês. a Cris que está aqui, né? Cada um que está aqui, de certa forma, a gente acompanha também pelo Insta e vai se espelhando, vai torcendo até que a gente possa chegar Você juntos, me né? admira, Nos nossos objetivos. Natasha? Não, Stephanie, você é um caso à parte. Gente, é um Olha horário só que que eu absurdo. provoco. Olha que Declarações absurdo. de Nunca amor vi. no final, né? A gente lê. Duas pessoas que se completam mais, nunca vi. As duas. É, A porque gente veja bem, a alma gêmea não existe só. O pessoal acha que a alma gêmea só é romance. Pelo contrário, a alma gêmea é de é de amizade, tudo, de pais e filhos, de irmãos, de amor. Entendeu? E isso. vocês duas são. De Uma completa a outra. sociedade. Sim, sim, sim. É isso, é isso. É a Meli roubou a cena aqui no final. Gente, ó. Beijo grande para todos vocês. Fiquem aí, essa live vai ficar gravada. Lembrem-se sempre que vai pro Corta o YouTube, vai pro final, corta o Spotify. final, corta o final, corta o final. É Então, as edições do YouTube e Spotify são com a Natasha, viu? Corta tudo. Que a Tamires só jogou o fogo, entendeu? E ó, lá foi, acendeu a lei e nós estamos no fogo, então corta. É isso aí. Gente, muito obrigada por todos vocês estarem aqui conosco, pela paciência também com a gente, que a gente teve aí um hiato, mas voltamos, tá? Então, Foi ótimo, meninas. Vocês agradecer, arrasaram. agradecer sempre pela parceria e o incentivo de cada um de vocês. Então, só repetindo, galera, o livro Meia-Noite. Pera lá, deixa eu ler direito aqui o título. 23h59. 23h59, Meia-Noite da Humanidade. Está disponível no Kindle, galera, na Amazon, com certeza, tá? Vão lá, vão atrás e saibam que Dani Castro, vocês vão ouvir muitíssimo esse nome. Podem ter certeza, porque ela vai estar três vezes na Bienal, tá? Tá, gente? E é isso. Um beijo grande para todos vocês. Dani, muito obrigada pela parceria, Natasha. Eu que agradeço, a gente estourou o tempo de novo, foi muito Nada. legal. Natasha, despeça-se. Eu não tô te vendo, amiga. Eu só tô vendo a Dani. Despeça-se, galera. Tadinha. Se despede, mulher. Sim, gente, um beijo para todos que estiveram aqui. Estávamos com saudades de vocês. Obrigada aí pelas mensagens que Isso aí, vocês gente. colocaram quando a Stephanie, né, postou. Enfim, estamos de novo aí, tá? Um beijo para todos. Pessoal, foi demais. Acessem lá o meu site se quiserem ver mais livros, danielacastroautora.com.br. Agradeço que essas perguntas foram demais hoje, o pessoal super colaborou, gostei pra caramba. Foi E vejo live. vocês na Bienal, pelo amor de Deus, né? Acho que depois desse convite, hashtag Vinho no meio fio. Beijo grande. se cuidem todos.